No presente momento, o povo, em especial brasileiro, está desesperançoso, seja por conta do cenário político, pela crise econômica que se desenha no horizonte e pelo crescente poder das elites tecnocráticas e das organizações transnacionais ou até mesmo pela destruição da inteligência, que não será tão cedo vencida. E aí, com tantas notícias conturbadas, onde devemos buscar a nossa esperança? Essa é a nossa questão. Boa pergunta. Para iniciar o programa de hoje. E para nos acompanhar nesta conversa, trouxemos... Como ela chama mesmo? Esperança. A esperança. Paula A personificação. Paula Me chamam Schmidt. de Cassandra, mas... calúnia. Paula Schmidt. É Schmidt mesmo, né? É Da outra vez Schmidt, eu muito perguntei. obrigada por me Isso. terem aqui de novo. Prazer enorme. Prazer. Para entrar nesse era nossa. gira-gira intelectual aqui. E aí, você Intelectual. Foi legal. Antes foi, né? Agora... Você tem esperança? Você tá sempre lá no Twitter falando de coisas que são casca grossa, né? Então... Como é? Você é uma Puts. pessoa que tem esperança em geral? Não, eu acho que eu tenho uma tendência... Eu acho que o jornalismo, como eu acredito que o jornalismo é meio que uma função de controle do poder, então o controle é feito criticando abusos de poder. Então daí já presume uma lista de coisas ruins para falar, mas de fato eu acho que tem que ter notícia boa, tem que dar uma equilibrada ali, porque senão tu fica parecendo Mas você pode apontar como é que é a gêmea do mal da Apoliana, né? a gêmea do mal da Poliana. Tem até uma música antiga, Jornal do Sangue, né? Jornal do Sangue, não é isso? Que falava Que é um que se samba. você... um samba? Acho que é isso. Que se eles rodassem, né? Você espremeu o jornal. Não era Notícias Populares, Notícias né? populares. Notícias isso. populares. Mas notícias populares é pelo Era menos era engraçado. engraçado. Isso, Tinha- exatamente. Não, mas tinha a música. Os Tinha uma títulos música eram ótima, ótimos. uma música. Você sabe que os títulos eram feitos por até, eu acho que o Sim. Milor. Quem era? Sim. que Não, fazia? isso era do Rio. É o Dia que é do Rio? Que era do Rio. Era um outro. Que era tipo Dia, correspondente a ao... notícia, que era o Notícias tá. Populares Carioca. E não aí sabia. era o Jaguar que fazia. Era um pessoal, era humorista. Que Humorista, exatamente. Não, que fazia. Aí ele delícia. fazia uma. Mas você não acha que esse é otimismo? Não é a diferença entre ter notícias boas, otimismo não é esperança? Então, é isso que eu São ia coisas falar. diferentes, né? O fato de você apontar coisas que não estão bem e até querer controlar o poder, os poderosos, não necessariamente Já imbui, indica que talvez. você não tem esperança. Ao contrário, você tá... Se você não tivesse esperança, você nem faria. isso que eu ia dizer. De fato, Isso boa, quer boa. dizer, assim, se você está apontando o mal, problema, de certa forma, você A você tem esperança é a no bem. premissa desse ato em si mesmo, né? Sim. Assim, é verdade. Poxa, eu vou usar essa. Então eu quero fazer uma pergunta para os quatro. Você tem esperança em quê? Cara, eu tenho esperança... minha esperança ultimamente tá no transcendente, tá É em a Deus. única que morre. Tá na... Na sogra, onde que eu moro? na sogra, não. Tá na vida eterna, mas também aqui, também não dá para falar que é só isso, né? A gente tem essa esperança porque também é um negócio que a gente descobriu e ficou maravilhado com isso, né? Eu sou recém, faz 5 anos mais ou menos que eu me converti. Mas eu tenho uma mania, apesar de eu ser um reclamão, né? Todo mundo já me conhece como um Imagina, Você você percebeu? Não, exato. É mesmo? Não. Caraca. Poxa, eu achei que vocês tinham reclamado. Não. Altas revelações. Revelações desse programa. Ô, Trelli, Saiu amanhã. tudo uma questão de... porque ele também não reclama. Saiu amanhã, é verdade. Tudo uma questão de parâmetro. Depois que a gente conheceu aqui o editor-chefe, você é um doido. Ninguém reclama. É. Não, aqui a gente parece tá uns velhos vendo, reclamão, é verdade. Todos nós. Mas independe, apesar disso, eu sou um cara otimista, no sentido... Quando dá o problema, tipo, o Lula ganhou, ninguém aqui ficou feliz com isso, né? Vamos falar. Só Paulo. Mas... Só fala. Mas na hora, assim, você fica, pô, acabou, né? O que eu vou fazer, não sei o quê. Mas de repente você fala, cara, a vida não é só isso. Você olha um pouco além e fala... Lembra do Brasil, o que o Brasil sempre foi, o mundo, o que foi. Lembra dos problemas históricos que a gente já passou, não só também Brasil e mundo, como até a gente comentou com o Tomás Juliano num dos programas, que eu não sei se já passou ou se vai passar ainda, mas a gente acaba tendo uma perspectiva maior das coisas. E aí você fala, pô, vou fazer um pouquinho aqui, a vida nunca vai se solucionar. Então,
é um passo para frente, o cara vai querer dar um passo para trás e você vai empurrando. É uma questão de continuar empurrando. Se você parar de empurrar, é que... E vocês? Você tem esperança em alguma coisa? Eu tenho esperança, inclusive, no futuro, terreno. Olha! Eu não acho... Poxa, que bom, fala aí. Justamente pelo que o Felipe falou. Porque a gente tem o recorte do presente, né? E ele sempre parece uma coisa terrível. Em qualquer tempo, independente de se o Lula ganhou, se... Como era lembra verde o meu vale, né? Nos anos 90... Passado, era muito bom. Nossa, lembra nos anos 90, quando as coisas eram um pouco mais pacificadas? A gente tinha essa sensação de que tudo estava um pouco desencaixado. Sim. Porque a vida É isso. É desencaixado. A vida Hoje a gente terrena é é bombardeado desencaixada. com mais frequência, né, das coisas ruins, assim, o acesso à manchete negativa não é mais de manhã só naquela 1 hora ao tomar o café, é o dia inteiro. Talvez você seja jovem para lembrar disso. Mas caramba. você lembra quando surgiu o USA Today? Era isso? USA Today, o jornal americano? O jornal americano. Quando ele surgiu justamente para dar notícias boas. Eu não Assim, sabia disso. Mesmo diante de uma tragédia. Então, a coisa, a orientação, isso foi um case até a orientação é o seguinte: caiu um avião, morreram 800 pessoas, 200 pessoas. Mas veja, a turbina continua girando. Não, 10 sobreviveram 3. Essa é a manchete. A manchete é 3 sobreviventes da tragédia. Uau, sério? legal, Isso legal. mesmo? Como é que eu Então não sabia? Curioso. E os caras... Aí eles faliram, aí voltaram. Descobriram que isso não veio do jornal. O povo quer desgraça. Tudo, inclusive a diagramação, os textos curtos, parecia um jornalismo de internet hoje, não o seu. Não, a gente sabe que a Paula é outro patamar. Feito de outro material. Eu vivi um tempo da ditadura militar. Eu achava que o mundo ia acabar mesmo, entendeu? Que ia todo mundo preso, que eu ia ser torturado e tratava. Assim, não aconteceu nada disso. Passamos, veio as diretas, veio não sei o que lá, sempre tinha uma... Quando as diretas não vieram, você falou disso. Hiperinflação, você tinha que fazer compra do mês. Planos. Se comprasse o leite E tinha condensado que 2 ser dias fiscal depois... ainda, tinha que trabalhar como fiscal, né? Fiscal da Tsunami. Não, isso é uma coisa que a molecada não sabe. Sim. Da hiperinflação, que você recebia o dinheiro, ele à noite já não valia Já não valia o que de valia, manhã. sim. Você tinha que gastar, você não podia ficar com o dinheiro na mão. Exato. Você tinha que Tudo, e se gastar a gente imediato. ficasse fazendo 1000 ilações, eu diria que isso era um prenúncio pro Quarto Reich, né? Porque não foi assim que começou. Exatamente. E aí, de repente, apesar de ele ser a gente não morrer de amores daquele senhor, o Fernando Henrique vem e faz o Plano Real e tudo aquilo que parecia O fim do impossível, mundo. de repente aconteceu. Gente, e quem que foi o presidente que talvez tenha sido um dos melhores do Brasil, né? Difícil essa pergunta. Itamar Franco. Começou esse Ninguém projeto. dava Mas acho que foi o nada. Collor, né? Porque o cara que abriu as fronteiras e tal. Sim. Mas eu Não sei. nesse teu ponto, eu queria te fazer uma Mas o pergunta. Itamar tinha um negócio da escova lá que eu achava legal. Da escova, Fusca. O Fusca. O Fusca e o capô de Fusca. Você lembra dessa história? Ai, pera, Miriam daquela Ramos, da... Miriam Como é que é o Ramos. X da questão? Eu lembro daquela capa, não era da esse. Veja? Que era brilhante até. Mas, Luiz, esses canceladores online são a versão moderna do fiscal do Sarney? Por aí, viu, cara? É isso, né? bem O povão. parecido. Era meio Eu me lembro- fascistóide o negócio. Era fiscal. completamente Nas fascista. redes sociais, você diz? É o cara que fica Não, lá porque você imagina seu congelamento de preço, né? cara? denunciando. É coisa muito inteligente. Coisa que os argentinos genial, geniais geniais. que já agora Estão estão fazendo. copiando. Era uma coisa absolutamente fascista, de nego fazer escândalo em supermercado, e aí, a Globo dava no Fantástico, o cara, vou fechar este supermercado em nome do presidente José Sarney. Cara, Coisa ridícula. e olha que eu não era absolutamente contra aquele plano, né? Eu tinha o comprado a pessoal livraria embarcou, o pessoal há anos, embarcou. e aí teve um boom de consumo. Imediatamente, Nunca se vendeu assim. tanto livro. Então eu achei que... É mesmo? vendeu Nossa, tanto, tudo, tem né? os áudios, hein? Tudo, pois é. Então você ajudou o Sarney a entrar na Academia Brasileira de Letras, ser culpado. Sou um dos culpados, E ainda tem esperança no futuro. Quer se redimir. Não é possível. Mas vendeu em um mês, estava tudo quebrado. também, né? Durou 3 meses de festa. Sim, aí depois- veio a conta, né? Que é o básico. que acontece sempre. Pô, a gente passou por 5 planos econômicos. Aí eu estou fechando só na história da economia, né? Que afeta, obviamente, a nossa vida direta e tal. E parecia o fim do mundo mesmo. E não foi, as coisas viraram. Aí, o Aécio perdeu.
né? Falou, porra, meu, a Dilma. Agora tinha uma diferença. Bom, nesse ponto tinha razão. Tinha razão. Foi uma catástrofe. Não, o Direta Já, você falou, foi uma bad total. Sim, também. Pô, quando não acabou veio o as mundo. diretas, porque a gente foi, pô, 1 milhão Sim. lá na coisa, tudo. As pessoas têm que entender também que, você vê, ó, na época que a esperança estava mais acesa né, do tipo, pô, plano cruzado, tudo certo, durou 3 meses, se ferrou. Quando eu estava mais desesperançoso, que é quando você estava na noite mais escura ali, que é a hiperinflação, falou, meu, não tem mais jeito esse negócio, vem uma coisa que ninguém espera. Foi um negócio genial. Tudo bem, tem críticas, Banco Mundial, todas essas coisas, mas de repente uma coisa que você achou que nunca ia ter solução, aquilo se solucionou. Né? Por isso que eu acho que nunca não acaba, entendeu? Não acabou. Não, meu Deus, fim do mundo. Pode até ser. Não, Se então vier também, seja bem-vindo. Essa JC. desesperança histriônica, eu acho que é dessa geração, é mais novo, assim. Porque antigamente, pô... Esperança ou desesperança? Desesperança histriônica, entendeu? Parece que o mundo vai acabar, porque o cara... E tem um lado, do nosso lado também, tem essa coisa assim, se não é do meu jeito, parece criança mimada. Se não for do meu jeito, acabou o mundo, acabou... Cara, é assim, nem sempre o resultado vai ser do jeito que você quer. O que você tem que fazer é continuar e seguir com os teus valores, com o teu caminho. Isso é esperança, eu acho. Você tem esperança, então? Eu tenho esperança. É, Eu tenho esperança tem meio mais culto próximo da apocalíptico. sua espiritual. Eu acho que isso aqui é um vale de Não, lágrimas, vai ter sem sempre... dúvida, é quase uma vai ter obrigação sempre problema, cristão. né? Vai ter sempre problema, não tem como. Tá entre as 3 virtudes Teologais. né? Então, a essa esperança tá lá. tem que estar... Essa tá... Para mim, então, Já a minha tá esperança é mais espiritual. Da vida, cara, você pode estar no melhor, vai aparecer problema. Isso é normal. É a vida, é um processo da vida. Ai, Vale de tratar com lágrimas. essa naturalidade, eu acho maravilhoso. Mas é eu difícil, acho. né? Você não tem Isso esperança? pra mim... Não, eu tenho dificuldade de ter, mas isso pra mim é pura sabedoria. Que é tu lidar com a realidade. Sabedoria aqui. Não, é tu saber como tratar a realidade sem... Isso, pra mim, essa esperança, ela não é ingênua. Ela é, na verdade, pé no chão. Realista. Ela é realista, isso. É verdade. E jornalismo, eu acho que jornalista em si também tem a tendência a ver o negativo por causa do que eu acabei de falar. Então, eu acho que tu acaba criando um vício ali de visão mais escura do futuro que é péssimo, né? Você está sempre rodeada de coisa ruim, né? Sim. Porque o poder ele é negativo, sei lá, sobretudo esse poder moderno, desde da Renascença. Ali. É maquiavélico, né? É tudo feito de uma forma para você, né? O mundo jaz no maligno. Então. Não, e vem cá, aqueles cultos apocalípticos, assim, que sempre existiram, né? Sim. Talvez desde a época de... eles estão tendo também mais alcance por causa da internet. Então, assim, tu pega uma pessoa já com uma tendência ali negativa e desesperançada e o cara consegue achar o veículo para dar vazão. Essa desesperança, É isso e o tédio também, né? Aí o cara foge um pouco do tédio para ir tá tudo muito satanismo. resolvido. Vamos lá, o satanismo tá aí, né? A vida é muito dura, né? A gente tem que ter uma realidade que a vida é muito dura. Claro. O que o Carlão falou, Vale concordo de plenamente. lágrimas, irmão. Parte do problema que a gente tem, que a gente olha esse recorte e sempre fala, pô, tem uma catástrofe presente, é porque a gente quer impor a nossa visão de mundo ao mundo. E não aceitar a realidade. Exato. Quando você começa a aceitar a realidade, não vou dizer que ela é ótima. Pô, tem vários problemas. Mas você começa a entender que aquilo é o que é. Estão coisas assim que você tem que trabalhar para mudar e que você age. Trabalhar pra e você tenta buscar esse ânimo da alma, né? O ânimo mesmo. Exato. Porque o desânimo é justamente a falta de alma. A morte da alma. Mas o não que tenha que se comportar pacificamente diante das iniquidades. Exatamente. Quando tu fala que a vida é difícil, ela já foi bem mais fácil. A gente vê pelo poder de compra, digamos, nos Estados Unidos, um cara que trabalhava como torneiro mecânico conseguia botar 3 filhos na universidade sem débito escolar, débito universitário, né? Sem hipoteca, essas coisas. E hoje, então, tu vivia uma vida... Então hoje eles falam, mas tu compra uma televisão por 1/10 do preço, mas o valor de compra
Era diferente, Sim, o poder de compra. você falou, o mundo já foi mais fácil, mas o mundo já foi também bem mais difícil. Sim, de O fato, cara de fato. Imagina você não ter banho quente, ou para ter banho quente você precisa ligar o fogo e não sei o quê. Imagina você ter que caçar, por exemplo, para comer, e não precisa nem ir na pré-histórica, há pouco tempo você precisava caçar. Passar férias no Gulag. Tem, fora as partes políticas, né? Ter que ir pro Gulag. Puxar uma etapa no Não, de Gulag. fato, mas é isso que eles falam, né? Que a gente está trocando a conveniência pela liberdade. Então, assim, quando eu estava com os meus pais dirigindo em Santa Catarina, eles se recusam a passar no pedágio eletrônico. Não. A gente quer manter as pessoas trabalhando. Tá, isso é bacana. Então, é tipo um ativismo ali diário e eu no supermercado também. Eu não vou naquele conveniente caixa eletrônico em que eu aperto os botões. Eu acho assim, o dia que todo mundo fizer isso, em Nova York eu vi uma sorveteria que não tinha um ser humano dentro. Eu falei, nem a pau que eu vou tomar esse sorvete. Mas e aí as interações humanas também vão sendo eliminadas. Isso levar no limite, daqui a pouco você vai dizer, pô, então eu vou continuar jogando papel no chão pra não desempregar o cara do... Mas eu tenho um amigo que, aliás, entrou em contato comigo, eu tenho um amigo que respondeu isso quando ele jogou o papel do carro. Eu falei assim, que isso? O que você está fazendo? Ele falou assim, você quer desempregar todos os lixeiros? Foi esse o argumento dele. Não, mas eu acho que... Eu não vou tão longe, não, porque eu tenho uma esperança de que as coisas se transformam. Não vai acabar com os empregos. Alguém vai ter que fazer as coisas. Não, mas essa impessoalidade é problemática. Não, a impessoalidade sim. Total. A impessoalidade, a ausência de interação humana, E eu acho, mas eu acho, por exemplo, que a experiência de ir num restaurante e lidar com garçom, ou num bar, num boteco, nunca um boteco vai ser assim, totalmente automatizado, porque a experiência... Já está vendo os... Não, mas pega uma geração, essa geração mais wokista aí. Ontem eu fui num café, né? E aí eu fiz justamente essa observação. Eu falei assim, cara, olha hoje. Antigamente o garçom, ele estava sempre esperto, cara. Ontem eu fiquei assim uns 10 minutos, o cara não olha, porque ele está sempre olhando para uma máquina. O próprio garçom, ele perdeu o sentido do que ele tem que atender, porque tá... Uma máquina que ele trabalha, Que ele trabalha. E aí a pessoa pede, ele tem que ficar lá 2 horas preenchendo aquele negócio, que, porra, resolve num lápis e um papel, cara. Isso. Bota lá no negócio. Velha comanda. E o cara fica, ele tem que preencher no coisa, aí ele tem que passar para a menina vai e registra, não sei... Cara, é um negócio insano. E aí o cara não olha mais para as pessoas. E você fica lá que nem um doido. Não é à toa que vários desses lugares tem o botãozinho para você apertar. Porque o cara não tem mais capacidade de observar. E tu sabe, só por falar nesse botãozinho, que aí já é outra coisa para tirar a esperança mesmo. Você não aperta o botãozinho também? Não, eu apertava, no bar que eu vou no Rio, eu queria que me desse choque no garçom. Só dá o... Isso é legal. Aí você lá no Barra Boa, então, né? Na verdade, é no melhor bar do Rio, Manuel Joaquim. Mas, enfim. O que eu acho é que a gente tem que buscar a interação humana. Isso eu concordo, nesse sentido eu concordo com você. Porque é muito chato você se servir em tudo o tempo todo. Aquela coisa meio China, Japão, assim, sabe? Tem máquina para tudo, para você consegue tudo na rua. Eu não acho isso gostoso. Porque tem gente que acha isso, nossa, isso seria um paraíso. Eu acho legal a mocinha, você dar bom dia. Hoje, bobagem, total. assim, bobagem. A gente foi pagar a conta, aceita não sei o que e tal. Na saída ainda, estava com a minha senhora, e ela falou, bom trabalho, não sei o quê. Essa gentileza, assim, te dá um quentinho, isso é assim, você fala assim, não é nada demais. Tipo, você viu que as pessoas não falam sempre isso, então é uma bobagem. E essa coisa, esse tipo também de pequenas coisas, tem uma... alimenta a esperança. Gente, a gente estava falando, claro, do Elan Vital. Eu fui comprar uma Fernet Branca para um jantar que eu tinha ontem aqui. Eu vi você reclamando então, que não achava não, gente, eu fui em vários lugares. Aí eu fui num lugar no Rio, que eu cheguei lá, aí eu comprei a Fernet e falei, também quem sabe comprar uma cachaça local, uma coisa assim. Aí o cara que estava servindo, super simpático, falou, você quer provar isso aqui? Numa badeira especial. Eu falei, tá, vamos lá. Daí quando a gente vai lá atrás para ele botar a cachaça para provar, vem o senhor que é dono da loja, que já tem os seus 80 e tantos anos, tá lá assim meio coisa. Ele falou assim, bom dia. Eu falei assim, bom dia. Ele falou, você é cliente? Eu falei assim, eu sou aquela cliente que vem aqui e finge que compra só para tomar a cachaçinha.
E aí ele achou tão engraçado que ele falou assim, então eu vou te dar mais outra pra você provar. E aí aquilo ali virou uma brincadeira, daí eu falei, qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Eu falei assim, o senhor é judeu? Eu falei, hoje não é o Shabat? Eu vou denunciar o senhor pra entidade israelita e não sei o que lá. E depois veio o filho dele, e aí virou uma mini festa com os funcionários, com a gente tomando aquela cachaçinha. E tu vê, assim, virou uma celebração da vida em meia hora, num ímpeto de... Você sabe, então vou também dar um exemplo pessoal. A gente faz as compras aqui de rango de comida aqui na panela, no pomar aqui do lado. Tem dias que você tá meio tristão, né? Tem dias que você tá menos... A hora que eu entro ali, cara, os caras trabalham com uma alegria... É verdade, não é isso? Isso é contagiante. Contagia. Eu saio de lá sorrindo. Falo, porra, o mundo não tá. E tem um rapaz que trabalha lá, que, há 10 anos que eu tô aqui, não sabia o nome dele. Eu falei assim, eu não sei teu nome até hoje, cara. Como é teu nome? Ele falou, Mário. Eu falei, o meu é Luigi. Ele ficou numa felicidade. Falou, Mário e Luigi! Porra! Contou pra todo mundo, Eu não sabia direito, porque eu não manjo muito dessas coisas. De games. Não sei o que é isso. É o Mário Luigi. Mário Bros. E o irmão dele é Luigi. Não sabia. Aí vocês pegaram o quê? Pegaram os cogumelos e Mário jogando no pomar. E o cara Você vai comprar cogumelo? Ficaram tentando dar cabeçada na nuvem. Justamente, ele cuida da parte que tem os cogumelos. Mário, Luiz e aí, cogumelos. cara, quando eu entro lá, o cara grita lá, assim, Luigi! Até hoje, né? Até hoje. O cara Então essa troca eu acho... É demais, né? Eu faço muita compra em comércio local também. Por isso. E a gente, Sim, isso eu acho legal. Quando os vinhos que a gente trouxe aqui, a gente comprou aqui perto também, no comércio local, e o cara senta, bate papo com a gente, abre. Não, leva esse aqui, mas toma esse aqui comigo. E essa interação, ela um negócio do bairro, te dá vida, né, entendeu? É da vida. Comunidade. Então, eu vou até... Essas Amazons da vida, assim, eu repensei, o máximo que eu puder, eu evito. Eu também. Mas tem coisa que infelizmente não Mas consegue, é prático né? também, É né? prático, Você também precisa de velocidade, às vezes, né? Às vezes tem preço, né? Que você, Tem preço a gente também, não pode... Se eu tivesse uma grana... Disponibilidade pra também, gastar, né? Você chega numa livraria... Se você tem... Não tem as coisas. Não tem o livro, então você compra ali, não tem na farmácia, não tem ali na Livrarias de Amazon. rua estão... Não, eu fui hoje no A sebo. aguinha eu vou aceitar também. Eu fui agora no sebo. Aí tem um livro que eu estava I interessado, like faz the tempo vodka. já, e eu vi o preço. Aí eu consultei na Amazon. Na Amazon estava mais barato. Aí eu cheguei na menina e falei, esse livro aqui tá tanto na Amazon. Se você fizer tanto, eu levo. Ela, peraí. Foi lá, mudou o valor, tá aí. Pronto. Acabou. Olha que... Entendeu? É isso. Tá aqui, Aí ó. você... É legal isso. Mostrei o valor, falei, é daqui, Eu não né? quero Isso- comprar eu na não vou Amazon. comprar Tá no na sangue Amazon. do turco, né? Tem isso também. Tá no nariz. Olha lá, faz precinha. Faz precinha. Mas eu vou Brasília. reformular, é verdade. Apesar de eu achar que as coisas têm mesmo um caminho, não adianta. O cara que fabricava máquina de escrever não tem mais jeito, né? Máquina fotográfica. Nós mesmos, Filme. nós, aqui na História da Kodak. Panela, a produtora, a gente teve que se reinventar algumas vezes, porque primeiro o MP3, a gente aqueles cobrava, mini não na discs, panela, né? mas a gente cobrava a cópia. Só que, assim, quando você cobra uma cópia de fita, a gente mandava rolo de fita, aquelas fitas. O cara entendia, mas o que você está cobrando não é a fita em si, você está cobrando direito autoral. Quando a fita sumiu e você manda digitalmente, o cara não entendia que o direito autoral você continua cobrando a cópia, não sei o quê. Mas não tem mais fita? O preço, exatamente. O preço começou a cair, as coisas mudaram e a gente teve que se reinventar. Então eu acho que às vezes tem um pouco disso, de reinvenção. É muito mais prático a questão do trânsito, por exemplo, no pedágio você ter a maquininha, entendeu? São coisas que realmente Você tá com pressa, mas aí você tem as duas opções. tudo as bem. duas opções. Se fizer 5 horas de carro, 3 horas e meia, você quer passar direto. Claro, Exatamente. Mas Não aí, vai parar no- o que eu ia falar? O problema é que eu acho que isso vai acontecer em maior escala agora, essa coisa de tudo ser automatizado, e vai sobrar pro povão. E quem vai ficar Então. com o restaurante que tem Que o daí é garçom, o- essa coisa humana, elitezona. vai ser a elite. E cada vez mais elite. Isso. Hoje ainda a gente faz Não, é parte isso dessa mesmo. elite. Daqui a pouco vai ser cada vez mais. É aquela Vai, história faço- da destruição da classe média, né? Porque o povão, a gente fala que quem Isso. perde com isso é a classe média. O povão Sim, ali sim. embaixo não é esse cara. Nunca chegou. Não, é o cara da classe restaurante. média que tem o seu pequeno negócio e tal, a gente está na classe média. Eu acho que pequenas coisas da vida nos dão esperança, me dá muita esperança as pequenas coisas, né? Do dia a dia, as amizades. Não aqui, né? Isso aqui. Aqui é trabalho. Aqui é Aqui é trabalho. business. Aqui é Obrigado. Aqui é trampo, como é trampo, que é trampo. A gente Então, ganha.
Pra ser amigo. Você não sabia disso. Você ganha? Eu ganho pra ser amigo. Peraí, eu quero tem algo errado aqui. Criou a cisânia. Pronto. Como assim? Fala pro produtor. Mas as pequenas coisas da vida nos dão esperança. A dificuldade que eu tenho de lidar com essa questão de esperança, de falar do futuro, é que a gente falou um pouquinho, né, no nosso minicast, é que a gente acaba compartimentalizando as coisas. Então, a esperança, a gente fala assim, cara, no futuro, mas como é que eu tenho esperança quando eu estou angustiado, entendeu? Como é que eu tenho esperança quando eu estou desesperado? Como é que eu tenho esperança quando eu estou deprimido? Isso é que é muito difícil. E a depressão, pô, passei por isso. Ou quando eu estou sozinho, né? O fim da esperança. Sim, é o isso. Essa é a morte da alma. É uma ótima definição. Você começa, você acorda e fala assim, pra que eu vou fazer as coisas se nada vai funcionar? Nada. E aí nada vai desde da coisa mais micro até a coisa macro, entendeu? Vocês conhecem aquela definição, né, que a ansiedade, não, a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Muito interessante. E aí tem aquele livro, né, O Poder do Agora, Eckhart Tolle, acho que é o nome dele. Sim. E uma amiga minha, quando eu estava deprimida lá no Líbano, ela me mandou esse livro de São Francisco. E tu lê só as 2 primeiras páginas e já é quase suficiente, porque a teoria dele é o seguinte: a gente perde tanto tempo no passado com algo que já foi e, portanto, não pode ser revertido. E a gente perde também tanto tempo no futuro, antecipando coisas que podem vir ou podem não vir a acontecer. E a gente se abstém de estar exatamente na única realidade tangível que é o presente e que já no livro ele fala, já chama presente porque é também o presente, é a tua realidade ali, é a única coisa que tu tem. E eu acho que então a gente também tem esse problema, e agora com tanta notícia ruim, com a pandemia e com o que tem acontecido no mundo, a gente fica... Então já estão esperando outros vírus, já estão avisando, né, inclusive. Sim. Então daí tu nunca tá aqui, aquele lance que a gente estava falando hoje, tu não tá, que tu estava falando da paz, né? Tu não tem a paz de estar no momento, porque tu tá sempre antecipando bombardeado com o teu passado e com... Você não tem a sua plenitude da alma. Isso virou uma indústria, porque você vê, em geral... É o eterno, ao mesmo tempo é o eterno hoje, né? Porque parece que as coisas ficam se repetindo, as notícias e você nunca sai desse lugar. Mas fala, virou uma indústria. Virou uma indústria, porque, veja, por exemplo, é uma indústria da sociedade da ansiedade, porque você tenta antecipar todos os momentos do tempo também para o presente, né? Isso. Como se fosse, né, quase que a eternidade ao mesmo tempo. Então, assim, o cara vira e fala assim, acabou a eleição. O cara acabou de ganhar uma eleição, já estão discutindo, olha só, ainda falta 4 anos, quem será o próximo presidente? Né? Então, é sempre tentar trazer cada vez mais empresas, projeção de crescimento, 5, 10 anos, então está sempre tentando antecipar muito, entender o futuro e a vida fica muito corrida, como se o presente não... Você se brutaliza, você se brutaliza. Se você fica perto desse agora, você se brutaliza. Aí fica esses caras de rede social zombando de qualquer coisa, entendeu? Se a pessoa tem uma fraqueza... Não, zombando no mau sentido, não zombando com humor. O problema é que essa gente não tem humor. E aí você perde a misericórdia, entendeu? Né? Eu tô falando no caso, tem lá a moça que posou gorda. Tudo bem, ninguém gosta daquilo, mas aí os caras têm que zombar. Não, poxa, hoje é o dia do cancelamento. Não, concordo contigo, mas só um pouquinho, tá vendo? Mas aí dá pra ver que jogaram a isca. E as pessoas... Os tontos caem. E aí tem uns que eu já até nem sei se são tontos. Porque aí já é o lance do teatro. Pode ser o jogo duplo. Então, isso, o teatro em que tem que ter as antíteses, né? Exatamente, o herói, o vilão e o... Então, e a gente perde o importante, porque esse tipo de notícia, principalmente no Twitter, totalmente vazia, sem nem nada. Parece que muitas vezes... Não é verdade, né? E não é nem verdade. Não, e mesmo que... E se fosse, né? Se fosse. E daí? Tipo, foda-se, vai... Deixa rolar, cara. Assim, teus filhos não vão ficar gordos porque a globesa... Globeza, falaram. Globeza. Amigo meu, Guido. Globeza. Pronto, cancela o Guido. Você acabou de ser cancelado. Cancela a arroba dele, qual a arroba dele? Quem inventou foi o Guido.
Mas Gobeza foi boa, fala a verdade. Curitiba, Rio de Janeiro. Falando nisso, qual é a arroba? Ai, sorry, agora que caiu a ficha. Mas Eu tava aqui, arroba. Muito. Aí. Mas Muitas o Carlos falou uma coisa que é sempre assim, que é muito boa. Ele falou, pô, a gente perde a misericórdia. Você vê que até os tontos que caíram, sim. até, enfim, deputado aí, né? isso. É que eles falam, o cara sou cristão, não é, né? Ele é o conservador, porque ele tá mais preocupado em lacrado que olhar e falar, cara, tudo bem, deixa Pô, que triste. lá, Pô, que pena, que triste. Poxa, que deixa lá. felicidade. Né? Deixa lá. Deixa ela dançar também. Tipo assim, Cara, que bom, cara. exatamente. E vem cá, só um pouquinho, gente. Não, Há não, 20 anos a gente teria. Pensa nisso. Há 20 anos a pessoa mais misericordiosa e com compaixão na nossa. Compassiva, obrigada. Teria falado: parabéns. Você também pode ser feliz e se achar bonita. Que bom que você se acha bonita. O problema é que a coisa foi feita de tal maneira que aí tu te sente um idiota tendo que repetir. Ah, você é linda, não é mais que bom que você se acha. E depois tem outro. Você que tem que achar. É isso. Sim. E se você não achar, você Você é obrigado a achar bonito. Exatamente. E aí, então a coisa já... E essa escravidão tu do vê olhar que isso do outro. tá fazendo a gente ficar mal, né? É o que ele falou, tu perder a misericórdia. Então tu vê como tá sendo criada uma dissensão entre pessoas que não teriam nem por que estar discutindo isso. Isso é um exemplo muito bom de como um ambiente pode deixar as pessoas menos boas mesmo. Sim. Porque eu tenho certeza que o cara que está reclamando da Globeleza lá, Globobeza, que ela... Não, isso é engraçado. Isso aí lógico tem que ser. Mas eu assim, sempre você falo, faz a piada e vai embora. Pode Os fazer caras piada. ficam o dia inteiro no Twitter discutindo a sério. batendo. E batendo. Mas a questão é, na menina. eu tenho certeza que quem tá criticando não está criticando o fato dela estar feliz consigo mesmo e com seu corpo. Não só o cara, Não, as pessoas que fazem o buzz todo. Sim. Elas estão criticando as pessoas querendo dizer, olha, isso é saudável, porque isso foi falado com não, todas isso é as lindo, letras. não é saudável também não, mas é lindo. Não, já saiu em capa, na capa da já teve, Cosmopolitan, mas, coisa, isso é saúde. Então assim, aí você já começa, o que as pessoas estão apontando para mentira e acertando na falta de misericórdia. Esse é o problema. Estão errando no jeito que estão fazendo a coisa. Não é isso, apontar num e acertar no outro. Peraí, mas e também tem um duplo pensar aí clássico, que é o seguinte, o exemplo da esquerda, para fazer uma analogia rápida. O cara vira e fala assim, vamos acabar com o nacionalismo, que isso é fascismo. E ao mesmo tempo ele defende que a Palestina e, sei lá... Sim, tem que ser independente. Tem que ter um país. Então, assim, nesse caso, tem deputados, enfim, agentes de Estado, porque quando o cara é um deputado, o cara é um agente de Estado. Entendeu? Então tá ali. Ele reclama que o Estado está intervindo na vida das pessoas e reclama do que uma empresa privada bota na sua televisão como padrão de beleza. Cara, é um agente de Estado, velho. Se ele fizer essa piada, tudo bem, isso é um duplo pensar também. Exatamente. Então não adianta você dizer que o socialismo e o comunismo querem impor pra gente um padrão, se você, como agente de Estado, também quer impor um padrão. É isso aí. Então, assim, aí você vê que o cara cai num lugar comum da discussão mais Mas aí possível. a sociedade tem padrões. Tem, tudo bem. Não, o agente de Estado impor é errado. Não tem que se mas meter nisso. que hajam, eu fico convivendo com esse pessoal que fala o verão, é difícil. Que haja padrões não é ruim, né? Por exemplo, você não quer que, como está acontecendo nos Estados Unidos, que em escolas de 5 a 10 anos, crianças de 5 a 10 anos, tenham livros com temáticas, né? Lógico que não. Sim, mas é o direito da família, isso. Não, isso é absurdo. Isso. Mas o que eu quero dizer, tem que ter standard, como é que é o nome disso? Padrões. Então, mas o padrão não pode ser imposto pelo Estado. Não, tem que ser social. Não, exatamente, de baixo para cima. Sim. E baseado em determinados valores, né? Porque também, assim, um padrão não é um padrão vindo para a democracia. Eu acho isso, que é pouco... Né? Então tem que ter um referencial de valor e tal. A gente fala, mas o referencial de valor, ele vem do quê? Ele vem do legado civilizacional que a gente tem. Isso. Não é uma regra que você cria agora. Não existe regra criada. Existe regra que foi com o porque tempo. o que estão fazendo agora é engenharia social à força, Nós estamos falando de uma estrutura de valores, de uma hierarquia de valores que foi forjada no tempo. Exatamente. No tempo, na cultura, isso é o que é o modelo. bom passado, né? É Que é viver no isso, passado no bom sentido. Cara, e que não tem Sem problema se deprimir. nenhum. Não tem problema nenhum corrigir. Né? Não tem problema nenhum corrigir. Volto a dar exemplos pessoais. Sábado eu fui num churrasco. E aí tinha uma meninadinha jogando, e junto com esses moleques, tinha um moleque claramente com problema, né?
e ele estava totalmente integrado com os outros Olha, meninos. que lindo. Totalmente integrado. E os moleques jogando, tocando a bola, ele fazia tudo errado, mas ele estava integrado. Isso era mais Ai, que difícil emocionante. Isso na nossa época Impossível. era impossível. Era Ia ser impossível. Ai, que bom, tem que reconhecer Então, esses isso é avanços, legal, assim, tem claro. coisas, tem coisas que é É que isso. é- Não é só coisa ruim, Tem cara. coisa de bom no mundo. Tem boa, é isso. Que há Não, de mas é isso que a bom gente no tem mundo. que Que há de colocar. bom no mundo. A temática dessa temporada é essa. Tem muita coisa acontecendo boa. E, cara, às vezes E vem vindo de lá. até de lá, Vem de lá por exato, quê? exato. Porque nosso Que lado bom. perdeu essa misericórdia. A gente precisa olhar para pautas. A gente já falou isso em alguns programas no na temporada da menina, passada, da Preta de Jorginho. Rodrigues. Que, porque tá na mão deles, então a gente... Não, Tá cara. errado. É. Tem coisas que a gente tem que trazer pro nosso lado. Para não deixar na mão Totalmente. desses É o caras. que Porque a- eles instrumentalizam. A gente tem, pelo menos, é o que eu espero, Buscar a a gente verdade, né? tende a ter uma visão mais cristã do negócio. Eles estão instrumentalizando para ter poder, para mandar, né? Isso Não é aí. o nosso caso. A gente quer que eles sejam livres. Então Que esse dá autonomia ponto, real ao esse homem, ponto né? é muito importante a gente pautar, né? Segurar. Tem que buscar o que há de bom lá do outro lado. É o que a Paula faz, ela é de esquerda. Exato. E Tá aqui, vem aqui cada conversar vez com a mais, gente. Sabia que a Paula cada era de vez esquerda. mais, cada vez, Paula é um comunista. Não. cada vez mais virando. Mas eu leio. Mas então, tu viu? Já eu ligou tava o pisca, tendo- eu já tava- ligou o pisca. Já ligou o pisca. Eu tava Já tendo tá uma os dois, discussão. Eu tava acho que ela é o seguinte, cara, ela é representante daquele ditado que fala que o poder é igual ao violino, né? Ela pega com a esquerda, mas toca com a direita, né? Porque ela fala, eu sou esquerda porque é cool e tal, né? Moradora do Rio, Ipanema, mas na hora fala, isso aqui tem que ser isso aqui, é direita, né? Não, aliás, só um pouquinho. A gente pode ter várias opiniões diferentes aqui, mas o que eu acho legal e que infelizmente também está se perdendo nessa vida tão assim de manchetes e superficialidade é que as coisas não são aprofundadas, né? Então, assim, eu tenho um diagnóstico, um veredito ali imediato. Sim, e com 5 sem segundos de vídeo. Isso, e sem nuances, uma sem tuitada. levar em... Uma tuitada, sem tu E você levar em não pensa consideração... quem é o cara que tá tirando, quem é o cara que tá Isso, apanhando, quem isso. Porque eu acho que os dois são vítimas de todo... É o que Dessa você merda falou. toda, hein? Dessa Eu merda acho que toda. existe... Quando chega na polícia, no confronto da polícia, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer lugar do mundo, é quando tudo deu errado. Fazendo um link até com a questão do nosso programa, que é a esperança, imagina um cara que você falou, o risco, quando o cara corre o risco, ele tá dizendo, eu tô apostando uma coisa que tem valor, eu tô achando que eu vou perder uma coisa que tem valor. Eu acho que um cara que chega hoje com um cano na mão e sai correndo no policial, é porque, quando eu falei Acabou a esperança. acabou a esperança e o valor da Dele, sua própria da vida. Ele própria fala, vida. cara, o que é minha vida? Ela não é nada. ele pagou pra ver, né? Eu posso pagar para ver. E assim, ele não tem mais a esperança. É uma situação muito profunda de uma enorme dificuldade, porque é a mesma coisa, você vai abrir, sei lá, tá no zoológico, você vê um leão na jaula, você vai dentro da jaula do leão? Não, porque eu tenho valor à minha vida. Agora, se minha vida pra mim não vale nada, eu vou encarar o leão, porque se eu morrer, não tenho nada a Isso perder. se a gente extrapolar para outras áreas, o cara que faz aquele esportes ultra radicais, nem falo radical assim que a gente fala, mas o cara que faz Bocha, ele né? tem um valor diferente. Bocha. No meu caso, buraco. Eu acho um perigo. Atari é complicado. Depende do jogo. Mas assim, ele tem um valor, eu quero sentir essa emoção maior do que, eu quero preservar a minha vida. O que tudo bem, é um jeito... Quando E a a gente... emoção é correspondente exatamente ao risco. O que também a gente não quer que todo mundo tenha medo de tudo, né? A esperança também inclui você ter a esperança que você vai atravessar a rua e chegar do outro lado, né? Então, esse equilíbrio entre quanto vale a minha vida, o quanto eu vou arriscar, porque na pandemia, por exemplo, a gente teve esse problema. Ninguém queria arriscar nada. Quer dizer, ao contrário, ninguém queria arriscar pegar o negócio, porque o resto, vou arriscar ficar deprimido, eu vou arriscar não ver meu avô antes dele morrer, eu vou arriscar... Para proteger arriscaram o que proteger, tinham de certeza na mão para proteger as suas cólicas. Então, mas eu gostei de uma parada que é o seguinte, não é o cara tem medo, né? Porque isso que tem a ver com esperança. Esperança como virtude, mesmo que teologal, né? Que seja que Deus deu, que a gente já falou no cast, mas é uma virtude que assim, aí eu vou fazer um link com as cardeais, né? Com a fortaleza, a coragem. Cara, você pode ter a esperança e você não é que você tem medo, você agir, inclusive colocar a sua vida em risco, como soldado, como um pai que salva um filho, porque ele a virtude nessa definição de que ordena a tua potência para o bem. Então você vai, cara, eu vou dar minha vida para um bem
comum, para um bem maior, para algo Com a esperança de que isso seja maior do que a minha vida mesmo. que a minha própria vida. Então, aí você supera essa questão do medo por uma coragem, para que essa esperança do teu ato gere um efeito maior. E vale Você assim, falou né? de uma coisa que é perfeita. Qual é o grau, por exemplo, da nossa sociedade, que aconteceu a eleição, acabou o mundo, e o moleque que estava indo lá com 19 anos convocado para a Segunda Guerra, para a Primeira Guerra? Sim, para a primeira. Quem que tinha uma vida quem que tinha uma perspectiva do futuro aterrorizante? Sombria, né? E quem que tinha mais esperança ao mesmo tempo? Então, porque o menino porque o estava menino indo lá para salvar. Cara, vários desses. Você pega relatos, cara, cartas, né? Japoneses, kamikazes. O cara tá indo pra morte, velho. isso. Então, tem uma carta bonita que o cara manda pro pai e fala assim, ó, eu já pensei muito nessa guerra. E eu não consigo viver se eu não fizer, eu não vou conseguir viver depois disso. Ou seja, Na minha cabeça, se eu não defender meu país agora, eu não vou conseguir viver depois. Você me O lembrou- sentido de honra. Você me lembrou agora uma conversa que eu tive com o meu pai muitos anos atrás, falando do... Vou implicar com o Luiz aqui, é uma piada interna, mas é do satanista do Churchill. Mas o meu Ele pai... era mesmo? Não sei. A gente tem discussões teológicas É pesadíssimas. que tem aqui. gente por aí que vê macumba em tudo. Não, Protestante, então. Ah, tá. Aquele Mas- charuto do Churchill era uma encruzilhada. É defumado. Já tira fora, às vezes um charuto é um charuto, não é um preto velho. Mas, pô, aí eu tava olhando com meu pai, né, eu falei, pai, que frase sensacional, né, só, não sei o quê, sangue, suor e lágrimas. Ele falou, não é você, né? Você tá lendo aqui no ar-condicionado. Olha só, vamos lá, o que vai ter? Sangue, suor e lágrimas. Aí o cara vai dizer, pô, meu? Bora. Vamos. Bora. Agora ali do sofá, bonito, né? comendo ali, né? Cara, joga o McDonald's. Então, mesmo a gente falando aqui é bonito. Você fala, pô, sentido de honra. Vai lá você. Vai lá. Mas os caras acreditaram nisso. Sim, exatamente. Sim, mas essa é uma realização da esperança que é linda. Mas Que é virtudes são treinadas, né? A gente sabe Sim, disso. são educadas. não São treinadas, educadas, são educadas. Treino é pra cachorro. Incutidas, é isso? São treinadas. Você pode treinar, fortaleza, você pode treinar. Aliás, que é o ideal da É que tem que ser educação. reforçado, né? A educação das virtudes é isso. você O vai- ideal da educação de um filho, por exemplo, é você treinar. Treinar não, você. Educar. Aliás, vou Educar falar as nisso virtudes. só porque tu falou agora de Treinar tu educação joga de filho. biscroque, ele tá treinando. Uma das coisas que é mais universal que eu já vi, assim, em todos os países que eu fui, as famílias que eu conheço, um dos pecados, assim, que não é permitido a quase nenhuma criança pelos pais é filho dedo duro. Já notou? Pois é. Perfeito. É condenado por todos os pais, né? No meu caso, na minha família, se um dedurasse o outro, os dois iam se ferrar. Claro. Tem casa, E hoje, coisa olha mais o que nojenta aconteceu. do que o Não, e alcahuete, mas olha o que né? aconteceu Alcahueta, hoje, gente. Hoje o caguetismo Virou virou virtude, velho. Tem que ter um emoji assim, né? Tem que ter um emoji Que é assim. sempre um bando de covarde. Não, é cara, sempre né? Só de um covarde. Em geral é covarde que tá ali anônimo. atrás, né? Em geral é anônimo, gente anônima. Gente É, muito hoje em nojenta, dia- sempre em hoje- grupo também. Hoje em dia não. Matilha. Hoje em dia não. Pior. O cara faz isso com orgulho, Sim. sinalizando virtude. Sim, sinalizando não é nem virtude. sempre Não, anônimo. é isso. Às vezes o cara até aparece, Sim, fala assim, ó, eu fui lá e Denunciei mudei. meu pai lá nos atos de não sei o que. Voltando isso, um pouco, era golpistas. o fiscal do Sarney, é igual. É, por isso que eu te mandei esse cancelador. Voltamos ao relator. fiscal do Sarney. Não, com a diferença que o fiscal do Sarney, pelo menos, ele tinha o ímpeto de, ou acreditava que estava tendo, de estar Então, mas esse melhorando idiota cagueta também acha que tá. Entendeu? Esse é o problema. O O de cara vê hoje. como virtude mesmo. É. Porque meu dedo duro, na minha época. Meu pai sempre falou, dedo duro morre cedo. Sim, mas- cedo. E morria moralmente no meio da molecada. Acorda entendeu? com a boca Cara, cheia que- de formiga. Mas Hoje, esse hoje cara aí, vira pra mim, é um parceiro do humor, denunciador. amigo do Dallagnol. Por aí. Exatamente. Pois É o fim de carreira. Teu amigo lá. Teu amigo foi. Meu amigo. Agora, mas voltando um pouco. Sabe que eu fiz, eu dirigi Voltando um pouco pra filme pauta, pra porque Lava senão o Jato. editor-chefe. É que eu dirigi um filme sobre a Lava Jato, tu sabe disso? Não sabia. Meu Deus, daqui a pouco eu quero me tirar. Depois eu quero contar essa Não, mas foi história. para a Transparência Internacional. Eu fui contratada pela Transparência para fazer um videozinho de Ou 3 seja, você minutos trabalhou e meio. pro Soros. Eu trabalhei pra... Não, e pior, então agora Os eu vou ser cartéis. expulsa Tira ela mesmo. do- tira ela do Não, programa. gente, olha pra câmera. E eu ainda doei meu cachê pro combate à corrupção.
Olha aí. Aí. Mas isso é um bom exemplo. Daqui a pouco- Você era essas pessoas que estavam aí. Não, se você fosse dedurar. Mas no sentido de que você acreditava naquilo. Você Não, já doou pro só um Criança pouquinho, Esperança também? mas calma, peraí, só um pouquinho. Você nunca dedurou. Não, mas entregando espera. ninguém. Tudo Não, mas bem. espera. Não, mas calma, só um pouquinho. Vocês acreditam aqui que houve corrupção e que a Lava Jato, de fato, trouxe à tona um monte de um monte de corrupção coisa. que a gente não Claro, sabia. sim. Ah, tá, só pra... Não, ninguém é. mas não é 8 trilhões negacionista como da- disse a Época, né? A revista Época Não, falou como é que e é. o A Lava valor aí Jato também- movimentou 8 trilhões, daí... Cara, o grande mal que a gente pode fazer com os dados da realidade é quando você começa a misturar de maneira que você não consegue mais distinguir o que é real e o que é ficção. E o erro, acho que desses caras foram começar de uma forma muito certa e de repente falam assim, pô, vamos botar agora uma opção de coisa Aproveita tremendo, e pega o meu inimigo. Mas uma só pra vocês pareja, saberem, só pra e ficar pra também gente poder- registrado. Não, claro. Depois mas que eu fiz esse vídeo, eu critiquei o Moro publicamente, fiz um artigo no Poder contra a lei que ele sugeriu de legalização do lobby e também me manifestei diretamente ao Deltan Dallagnol contra uma proposta do MP de se apropriar de dinheiro que tinha sido recuperado pela Lava Jato e ser usado pela associação do Ministério Público, uma coisa assim. Então, Então você gosta do Greenwald. Não. Outro Não, assim, Greenwald. ó, eu tento não ser personalista, sabe? Então, assim, ó, nos grupos que eu tô, as pessoas ficam, às vezes, assim, ofendidas, chocadas, porque eu tô elogiando o cara, maravilhoso. Aí ele fala uma coisa, eu falo assim, nossa, que ideia ruim. Aí o cara fica sem chão. Eu falo, dude, isso aqui é um... É assim que a gente aprimora as coisas, você sabe que a gente tem sabe? 3 cortes com títulos ótimos, né? Tipo assim, A Esperança, Paulo Smith já trabalhou pra Lava Jato. Lava Jato. Transparência internacional. E eu Já fiquei doou com pro o Criança chefe da Esperança. Transparência Internacional aí no país. Gosta do Vamos Greenwald. voltar pro assunto. Vai, Carlos, você ia voltar. Não, então, a gente tomou a chamada do editor-chefe, que a gente sai muito do assunto. Já tomamos né? hoje? Não, hoje não, vamos mas tomar agora essa aí. depois É a que gente o meu não pode- ponto falhou. Pô, era de esperança que a gente estava falando. Não, né? exatamente. Meu E aí Deus. eu quero trazer para um ponto que está na pauta, viu, nossos criadores? Que é os exemplos Querido. pessoais, por exemplo, que está na, por exemplo, Viktor Frankl. O cara saiu do campo de concentração com 32 quilos. Com 32 quilos. E com uma teoria Olha, criou- e com Brasil uma Paralelo teoria falou que foi pronta. 25, hein? Cara, gente, bom, enfim. desculpa, Eu vi a Victor. Brasil Paralelo hoje. Ele- Em busca do O propósito. Viktor Frankl é o criador de uma propósito. terapia Não, chamada... de propósito, não. Sentido. Vão ficar... Daí vem chamada de novo, porque um interrompe o outro, um fica falando sobre o outro. exatamente. Ou a Então gente... volta. Ou a gente... Então corta, volta. Volta aí. Nossa, por um momento eu acreditei. Então, Volta, Eu queria volta. dizer pra você que está vendo que você está vendo um programa woke, cheio de regrinha, não pode bater na mesa, tem que sentar por aqui atrás, aí não senta aqui, o microfone, a gente Não tá pode tudo usar woke. camisa preta. Não pode usar camisa preta, porque preta, Não, sei e lá, só pode se você comer ser tilápia você de- também. sofrimento aqui. Direito de resposta, direito de Sale. resposta. Vamos explicar para algumas pessoas que elas precisam entender que o oposto do woke não é a anarquia completa. Isso, tá certo. Tá bom, então volte para o seu ponto. Viktor Frankl. Viktor Frankl. Ela não sabe isso quem não é. sei, Vamos não Viktor contar. Frankl é muito legal. um psicanalista, enfim, não lembro se é psicanalista. Psiquiatra. Ele era já? Psiquiatra, Quando foi preso? E ele criou, ele foi preso pelos nazistas, ficou naquele inferno que é o campo de concentração, saiu com 25 quilos. Foi pra Auschwitz, né? E 32, 25, ele falou 25. Eu não, perdi foi a que eu vi na infecção. Brasil Paralelo. Entre 25 e 32, digamos que ele não saiu de lá muito saudável. Vai. Nem muito gordo. Nem muito, nem Não muito- poderia nem ser globeleza. Não poderia ser globobesa. Globeza. E aí ele desenvolveu uma ciência chamada logoterapia, que é a terapia do sentido, entendeu? E ele Logoterapia, percebeu... O que ele percebeu lá? Ele percebeu que as pessoas que mais tinham dificuldades em superar aquele mal absoluto que eles estavam... Uma miséria Eles estavam- absoluta, né? Superar a tristeza, tu diz? Não, mal absoluto, você imagina o cara Sobreviver campo de àquilo. concentração. Como é que você vai ter esperança num lugar desse? E aí ele descobriu que o sentido, por exemplo, aquelas pessoas que tinham, por exemplo, a mulher ou o filho, a família, Alguma ou coisa, sei lá, lá fora um estudo, Sobreviviam mais. tinham claro. mais capacidade de Sobreviver. suportar Superar. aquilo. Muitos morriam, né? Óbvio.
Não tem como. Morrer de fome. De tudo. Ai, que frio, louco, né? né? Tiro, Então, assim, mas quando aí o chegava cara até, sai talvez de lá e alterar cria tudo. essa terapia, e cria esse movimento que é um movimento maravilhoso. Você pega os livros, o principal livro é Em Busca de Sentido, que ele conta essa experiência. Logosofia, que chama? Logoterapia. Ah, tá. A logosofia é macumba. Logoterapia. Não, logosofia não, porque o logosofia eu já ouvi. Blavatsky. Blavatsky. É a tabaque russa lá. Teosofia, não é? Teosofia, mas tem um logosofia. Bom, Não, mas a questão é justamente que aí ele desenvolve, ou seja, no pior momento da vida, né? E não é só ele. O sentido... O cara tá, Pra exatamente. mim, é um dos maiores exemplos de esperança, esperança, esse cara. Porque o cara saiu de lá e transformou, embora você não conheça, mas hoje em dia ele está cada vez mais disseminado por aí. Porque realmente, cara, sem sentido, é a geração de agora. Olha É que uma geração interessante. refém das suas pulsões básicas, do seu... Então, Sem seu propósito, instinto. né? Sem Mas propósito. aí é isso que eu ia chegar. Sabe por quê? Essa geração é uma geração resultado do Freud. E o que ele diz é justamente isso. Não são nossos impulsos animais que nos levam para frente. O Viktor Frankl. Sim. É algo muito maior. Nem tudo o sentido, nem tudo é pulsão, sublimação, essas exatamente. coisas freudianas. Claro que o Freud tinha alguma coisa até ali. o Freud Ele mesmo no condenava, final, de certa forma, isso. Que a gente tem que segurar esses instintos. Senão é a barbárie. O mau estado da civilização. Exatamente. Então, mas o que ele encontra essa coisa no sentido que você vai ter a felicidade, não é resolvendo seus pepinos. Seus pepinos do passado. Você acha que tem uma geração sem esperança? Sentido no futuro. Eu tenho duas perguntas, né? As duas reflexões são perguntas. Né? Se a gente tem uma geração mais nova sem esperança, e qual a esperança desses caras? Porque tem uns caras que controlam, tá aí, controlam o mundo. É o woke que pô, é o cara que faz, como você escreveu naquele artigo, acho que foi, não lembro, socialismo e a galinha dos ovos de ouro, você fala, pô, o cara... A galinha dos ovos de AIDS, né? Não, mas acho que... foi de AIDS? Eu não lembro, acho que foi, mas não, acho que não lembro qual foi, mas é um que você fala que exatamente essas empresas patrocinam o socialismo porque usam do socialismo um agente de Estado para promover seus lucros em escala, né? Isso. O Estado como atravessador, né? Como atravessador, representante comercial, né? O exemplo da Tabata, não sei o quê, que teve a história do absorvente. Você fala, cara, qual a esperança que esses caras têm? Porque a esperança está ligada, por definição, a uma coisa espiritual, né? Dar ânimo, né? A ânima, a tua alma. Qual a esperança? Será que esses caras têm esperança? Não, eu acho que eles nem... Eu acho que eles... Não tem alma já, né? Não, sério, eu né? acho que a gente está criando gerações de autômatos, assim, de autômatos que falam. Autômatos. São pessoas que são estimuladas, como tu falou agora. Estímulo o tempo todo. Sim. O tempo todo, exatamente. Então, assim, Instagram, é uma coisa assim, a paz que a gente estava falando hoje praticamente não existe, né? Não existe, assim, a contemplação. Sim, ou a reflexão. Não, e não existe a reflexão sobre si mesmo, né? Que é aquele sinal da evolução do ser, que é se perguntar quem eu sou, se entender para onde eu vou. Esse tipo de pergunta, então assim, a esperança virou até desnecessária, ela não faz mais parte desse... Não é nem desesperança, é isso já indiferença absoluta. Exatamente. Indiferença é uma animalização do ser humano, sabe? Para mim, assim, eu acho que o ser humano ideal para quem controla o mundo é quase um cachorro, né? É aquele cara que responde Você treina. Você treina. A estímulos. A estímulos, então, a comandos de voz, de treats, né? De biscoitinho e coisa e tal. Senta, levanta e eu acho que tem seres humanos que gostam de viver claro. assim. Como eu depois descobri, eu que era uma mãe de cachorro libertário, eu acho que eu errei mesmo, que o meu cachorro queria ter limites e que toda aquela liberdade que eu dei para ele também não o deixou, talvez, feliz, entendeu? Porque ele queria poder... Quando tu treina, vira uma comunicação... Aí eu tô falando de animal e ser humano, né? Vira uma comunicação. Eu faço uma coisa e ele responde. Então, a gente teve uma troca ali, entendeu? E ele sabe o que ele dá em troca e ele fica feliz de ter... Poxa, eu fiz bem o que ela queria. Eu acho que ele tem essa noção. Por isso que ele é premiado depois. Então ele entendeu que ele fez mesmo o que eu queria. É assim que eu faço com meus netos. Jogo um biscoitinho depois. Mas olha só, tem uma... Vai lá, João. Não volta, só pega. Essa questão do domínio sui, do domínio de si, se você olhar, por exemplo, a gente já teve, eu acho, não sei, TL,
É bom que você tem uma testemunha viva aqui. Mas como é que foi? Ele educou nessa, você vê. Então, mas funciona, porque assim, você Pavlov. tem... eu já tive, na minha família, por exemplo, na minha criação inicial, também é proibido tossir, você sabe? Não pois pode é. espirrar, tossir, não pode. Somos autônomos. Não sei como é deixar ela passar autômatos, isso. somos autômatos. Copinho de boteco. Vamos ser substituídos com essa sociedade pela inteligência artificial. Sim. Que não tosse. Pelo menos a gente é uma burrice honesta, né? Mas assim, o cara, então, no sul, quer dizer, eu tive na minha educação, aquele negócio no início, né, minha avó morava com a gente, então ela fazia tudo, arrumava a cama. Cara, tem uma hora que você olha e fala assim, pô, não sei fazer nada, não faço nada. Então, assim, eu sou tão livre que eu sou Exato. assim, Inútil. Sim, é uma cara. liberdade Não, ruim, cara. Faz mas mal. sim, eu acho Aí o dia que faz você, mesmo. cara, arruma a sua cama, você dobra a sua sou roupa. capaz de fazer Você fala, cara, eu organizei, meu filho, eu dei ordem à minha Ao vida. caos, Entendeu? Cara, isso. E aí, engraçado, essas restrições que a gente vai se colocando mais velho, Sim. aumentam a nossa liberdade, a nossa felicidade. Sim. E o jovem, talvez, eu jovem, não entendia isso, entendeu? É o que você está O falando. jovem não entende isso. Eu nunca entendo, imaginei na minha vida que eu fosse sentir prazer em tirar roupa de dentro da máquina de lavar. Não, isso realmente é tipo assim, Meu, mission uma accomplished. De virar o chinelo. Exato. Eu Virar fico o olhando, chinelo eu fico da olhando, Marlene. absorvendo. cara. Sério, eu também tinha esse... Não, e quando você tira a última peça, aí você olha, realmente é uma sensação de subiu a Concagua. É meio isso. Não, e é com a engraçado, bandeira. Eu ia comentar hoje com o Daniel, meu sócio aqui, que vocês... o meu pai fez um podcast com ele. Que eu tô numa semana... Porque eu sempre falei que ele é o homem da bricolagem, né? O Daniel, não, O Daniel... rei da bricolagem. Ai, que delícia. Bricolagem. E eu nunca gostei, sempre achei um saco, né? Não, o Nossa, Daniel, desde fazer criança, coisas com as próprias ele mãos, roubava revistinha de material de construção da época. Não era levava pro banheiro. Levava pro banheiro, levava pro banheiro. Por Playboy. Por Playboy. O pai dele comprava Playboy. Playboy, ele pra trocava. trocava. Mas exatamente essa sensação, porque aí a patroa foi morar em casa e eu virou lar, né? Não é mais aquela coisa, Olha, apesar que de que eu era lindo, arrumadinho, olha que né? coisa fofa Era de arrumadinho. falar. Mas aí eu falei, pô, eu sou o homem da casa, vou fazer as coisas de, né? Furar a parede, tudo Nossa, aquilo que eu para tinha com isso, horror, né? Que masculinidade tóxica. Mas o que acontece? Aí hoje eu ainda falei pra ela, pô, tô pegando o gosto dessa porra. Porque Cuidado. você faz, né? É uma Sim, coisa que mas você talvez- realiza o Isso. negócio. E é chato, você se priva de ver Netflix, né? De, sei lá, fazer mas, o pô, quê. você montou Mas teu- você você tá montou teu ali. apartamento, Você tá fala, tua cara, casa ali. você produziu. Então, olha só, Isso é muito voltando, fazendo até, não sei se é forçado de barra, mas no nosso tema aqui, a micro-esperança de que no final vai acontecer Mas é algo do homem que você... teleológico. É o negócio de tu ter um projeto sim. e tu ter Enfim. tu ter um objetivo, propósito. não, e chegar no fim dele. E chegar no fim dele, exatamente. De completar, de realizar algo, né? E é por Que- isso também que o trabalho, até o trabalho mesmo, Sim, é sim. uma... Não, mas não é tão Um forçada animador. de barra Que mesmo. dignifica a Não é tão verdade, forçada porque na depressão você não tem faz nem isso, esse né? Você não consegue ímpeto. isso. Você Você a falta perde de essa- esperança até de, tudo bem, mas pra quê? Mas não vai dar certo. sim, e tu disse que por tu ter uma esposa, aí... Então, Claro. ela- Mas pode ter certeza. Para começar, eu acho que já multiplicou o propósito daquilo, que antes era só tu. Aí agora passou a ser para vocês dois. Então tem duas vezes o propósito. Sem dúvida, não. Até no Eu questão de falo, otimização casa, Agora não ali. precisa fazer Casa, essa puxação moça. de saco só porque ela É tá só aqui. porque ela tá aqui no Não, estúdio. É porque quando não tá, é uma baita de uma lata. Só reclama. Tasca Puta, não lenha. aguento mais. E você vê que o negócio é o seguinte, quando a gente pega essa questão do propósito, mas da nossa função, a gente começa a ter uma função, porque o homem tem uma função, a gente é uma criatura, né? Então, às vezes, é óbvio, porque nós rompemos, né, esse acesso direto, às vezes a gente fica buscando esse propósito, mas quando a gente começa a entender o nosso propósito, reencontra esse acesso que a gente tem com Deus, entende o nosso propósito e começa a botar isso em prática, trabalhar, organizar, né? Esse seu propósito, não precisa ser, às vezes a gente fala de propósitos gigantescos, né? O cara fala, pô, meu propósito é deixar um legado, é mudar o mundo. Não, cara, fazer as coisas que você foi feito para fazer mesmo, organizar, cara, produzir, fazer uma mesa. Cuida bem do teu vizinho. Isso Sim, te dá dá, bom dia. te dá esperança, porque Ontem você na ganha, missa. você ganha vida na alma, te dá esperança, entendeu? Na Ontem- pequena coisa. Ontem, na missa, meu pai viu,
Chesterton, que você agora vai ler, Agora, tem uma Obrigada, frase que não tem nada mais maravilhoso, mais extraordinário do que um homem comum com uma mulher comum, com filhos comuns, fazendo vida coisas comum. comuns. Isso. Não tem nada mais extraordinário que isso, que é você entrar no lugar para comprar e como uma pessoa comum e falar com um velhinho comum que vende cachaça e conversar. Aí o Isso, padre falou Essa integração do Isso que legal. o padre... Você sabe qual foi o dia que foi, pra mim, inesquecível, um dos dias mais especiais da minha vida, que deu mais alegria? Quando você falou um negócio comum, quando eu ensinei meu filho a andar de bicicleta. Aí. Nossa, Esse tipo de coisa. Cara, eu me sentia assim, ele ia caindo, eu corria com ele, né? Eu nunca tinha ensinado ninguém a andar de bicicleta, né? Então, eu corria. Você tem que aprender já uma coisa, porque você não sabe ensinar, você sabe andar, mas não sabe ensinar. Eu ia correndo com ele, né? E ele já, eu tava ali segurando a bicicleta, assim, a rodinha, eu corria pra ele ganhar confiança. Imagina você correr, segurando. Senão você se arrepende de ter... Né? Fala assim, por que eu fui fazer aquilo, né? Mas, cara, daqui a pouco ele tava com só, cara, quando ele saiu andando, é o que eu digo, aquela função que é te dada espiritualmente, divinamente, como pai, assim, eu ensinei, eu passei, e ele aprendeu, e não foi só a bicicleta, foi relação de confiança, foi interação humana. Isso é muito cara, maior o prazer que deu aquilo, porque foi a minha função, entendeu? Então me deu esperança, porque me deu uma explosão de vida. Uma explosão de vida, porque Deus te cria para algumas coisas. Você e cada um de nós, eu não estou falando nem de... Cada um individualmente, cada indivíduo, para alguma coisa. Que Deus sabe tu o acha que é. que já está pré-determinado? Não pré-determinado, mas você tem uma vocação, você tem algum caminho que quando você encaixa nesse caminho, e aí são coisas como essa, do tipo ensinar. É um propósito. Tem algo que só você pode fazer. Mas tu acha que isso já está incutido no ser quando ele nasce ali? Que já não, foi... porque ele tem o livre-arbítrio, né? Mas ele tem algumas propensões. Você nasce com 1,5 metro, não é pra NBA que você vai. Você atinge 1,5 metro na sua... Exatamente. Não vai com certeza, a não ser que... seja extraordinário, porque tem. Não, mas eu já teve o mais baixo do mundo, o anão na NBA. É. Beleza. Não, mas eu tô curiosa com o tal do Deus tem um propósito pra cada um, que é a teoria de muita gente. Mas então... E não é pré-determinado, então. Ela se cria ou aí Deus entra numa questão que aí o bicho pega. Desculpa. O bicho pega. Não, é complicado. Eu queria estudar teologia, não sei se eu falei para vocês. Eu vou dar o exemplo que até aquela moça... Mas os planos de Deus já estão determinados. Tu acredita mesmo? Opa. É porque tem uma coisa metafísica que é o seguinte, então, calma, o tempo... e onde que o livre-arbítrio entra se já... É só você não seguir os planos. Exato. Você não é obrigado a seguir os planos. Então tu quer dizer que lá, tu quer dizer que o livre-arbítrio é exatamente a negação do que já foi determinado para mim? É isso? Não, então Se não fosse o livre-arbítrio, não é isso. É o seu direito de escolher ou não. Exatamente. Seguir ou não seguir. Você pode aceitar ou não. Então tá. Sabe que Lúcifer, Deus deixou ele acontecer porque ele determina... Puta, aí é difícil. ruim. Ele criou, ele respeita, não sei qual é a ele palavra. fez parte do livre-arbítrio. Falou assim, você quer? Tudo bem. Vamos fazer. E qual é a revolta dele? Obrigar. É olhar para o plano e falar para essa criatura que você vai dar tudo isso? Nós aqui, anjos? Porque Lúcifer era um anjo. Né? Lúcifer era um anjo. E aí o anjo decaído por quê? Mas eu acho porque ele se revolta contra a criação, ele se revolta contra os planos. Sabe qual é um dos maiores ciúmes de Lúcifer? Que é Vai virar muito de bonito. novo. Não, que é muito bonito. Que era o um dos amor maiores que as ciúmes do pessoas têm mundo. por Deus, não? O amor que Deus tem pelas pessoas. Os anjos jamais vão sentir isso. E esse momento que às vezes você está deprimido, que você está sozinho, que você está não sei o quê, que de repente você no final, sem esperança, naquele choro do quarto que já teve sozinho, eu não fiz programa de solidão, mas eu vi. E que você, de repente, a gente fala muita besteira, né? Uma delas, assim, inexplicavelmente, né? A gente fala, por acaso eu me senti amado. Não sei de onde veio isso. A gente busca a nossa razão. Não, você se sentiu amado porque sentiu uma misericórdia de Deus. Os anjos não sentirão isso. Eu vejo, Paulo, assim, essa questão da teologia é muito complexa, realmente é uma discussão muito grande, porque nós não temos a dimensão.
há uma discussão muito grande dessa questão da soberania de Deus e do livre-arbítrio, né? Há uma discussão muito profunda, muito bem feita por caras brilhantes. Chama soberania de Deus? Soberania total, E né? até, do livre-arbítrio. e até discordâncias entre protestantes e católicos Sim, sobre porque isso. nós não temos... Entre por exemplo, católicos e católicos, entre... gigante. Não, mas Tem mas 4 tomos deles já. Ah, tá. Não, mas isso me interessaria bem na parte do livre-arbítrio. Cara, são muitos livre-arbítrio, é uma discussão muito profunda, cara, é muito bonita também. Eu fico muito pouco... À vontade. Não, eu fico assim, é legal, mas às vezes a pessoa fala assim, a teologia, escolinha de pastor, é muito superficial, porque a teologia é uma coisa lindíssima, que nem filosofia. Cara, é um estudo do ser humano, é um estudo da vontade de conhecer Deus, né? É um ato de humildade, porque você está se botando em relação à realidade, dizendo, cara, eu não sou capaz de entender tudo isso. E também um pouco de arrogância, quando tu diz, é isso que Deus quis. Mas a gente não sabe. Admitamos. Eu acho mais mas arrogância. assim, ó, porque eu acho mais acho- arrogância dizer assim, cara, quem é Deus para querer alguma coisa? Essa eu acho que é a maior arrogância do mundo. Eu dizer assim, cara, isso que Deus quis, é um ato de dizer, cara, é humildade. Mas tu, tá mas fora do tu meu admite. controle. Ok, mas tu admite que a mensagem, essa instrução do que Deus quis, te veio através de um homem. A teologia é a interpretação humana de algo que é A medicina também vem através de um incomprovável, homem. né? Sim. A medicina Então- também, né? Outro dia um amigo meu falou assim, pô, você acredita num livro? Eu falei, bom, então você não vai nunca, se você tiver um aneurisma, você não vai operar com um cirurgião, né? Porque ele aprendeu num livro. Num livro, Cara, assim, então, é porque a gente tem no nosso coração uma rebelião com Deus. Você é mais fácil você falar assim, cara, eu acreditei num cara que me deu o tarô Eu não do que no tenho livro isso, de eu não Bíblia. tenho essa... Todos temos. A gente acha que certo não, mas infantilismo, todos assim, temos. mas eu... Não temos uma rebelião, a gente quer o Mas eu mundo do tenho a nosso noção jeito, de a gente quer que- interpretar as coisas do nosso jeito. Eu tava, sabe? Que é o mais difícil, né, Sabe que eu da fiz gente o curso entender, Abril? Não sei se vocês conhecem o curso Abril, era um negócio que existia, assim, que eles selecionavam. E eu fui uma das selecionadas num dos anos. E aí eu estava até contando essa história ontem, que num jantar, porque quando tu terminava, tu era selecionada, tu podia escolher qual revista para qual tu queria trabalhar. E eu escolhi já na hora. Eu falei, exame, e veja, eu quero política ou economia, coisa. Aí eles falaram, você vai para Cláudia, para a revista de mulher. Eu falei, puta que pariu. E até eu os parabenizo por essa inteligência, porque daí está forçando a amplitude do teu conhecimento. Mas, enfim, e aí o meu artigo foi, eu lembro até hoje, deve existir nos arquivos da Abril, chama Deus é Homem. E eu chamei esse artigo de Deus é Homem porque eu estudei algumas partes de algumas escrituras, desde a Torá até a Bíblia e o Corão também, e é claro que o intérprete de Libras ali de Deus era homem, porque só o homem era sempre favorecido nas escrituras, e a mulher numa posição de por exemplo, no judaísmo, a história da mulher ter que cobrir a cabeça, né, ficar careca e botar a coisa, acho que a citação da Torá é: a mulher não pertence a Deus, mas a seu homem. E então, assim, tem toda uma hierarquia determinada ali pelas escrituras, que para mim, então, fica claro que aquilo ali é uma interpretação enviesada ou muito conveniente para quem a interpretou, entendeu? Então, assim, eu fiquei curiosa queria mesmo estudar teologia, porque eu acho esse tipo de especulação filosófica maravilhoso. E não duvido também de experiências pessoais, aquelas coisas tipo a rapture, não sei como é que fala, ou tu ter uma epifania e ter alguma coisa inexplicável que eu acho também, tem uma frase que eu acho linda, Deus está nas coincidências, e assim, às vezes eu acho mesmo que, eu acho que eu te falei daquela vez que quando as pessoas falam, Deus estava aqui, o livro caiu, eu falei, não, eu acredito se o livro voar pela sala, né? Assim, vamos pelo menos desrespeitar as leis da física ali, só para dar uma facilitada ali na... Pô, mas na fé. cara, olha só, se ele voasse pela sala, a gente também não acreditaria em Deus, ele curou cego, fez gente ressuscitar, Não, eu mas não deu nada. acreditaria. Mas eu acho que nem isso, eu acho assim, até a leitura exegese de todos os textos, qualquer texto, jornalístico, etc., existem várias questões, inclusive questões culturais da época, que nós não temos uma abordagem, temos até algumas parciais, não temos uma abordagem total. E é muito bonito como as lições eternas são colocadas em conjunto com questões culturais momentâneas. Até esse respeito às questões culturais
de uma época onde você quer retirar uma lição eterna, é uma colocação bem posta. Se você for estudar verdadeiramente as mulheres na Bíblia, cara, você vai ficar espantada com o nível de hierarquia que Deus dá a elas. Mas, assim, é muito bonito, mas a gente já vem de uma interpretação enviesada de muita coisa que a gente tem que limpar para olhar aquilo com... No Corão eles dizem que eles diferenciam, tem essa diferenciação, que tem textos que eles dizem que são extremamente temporais, que dizem respeito ao momento, e outros que são eternos, que isso se acontece. desprendem Essas lições. O Deuteronômio, por exemplo, eram regras para ser seguidas que quando Jesus veio, muitas daquelas coisas caíram. Você não precisa nem seguir. O Corão foi necessário para acabar com o infanticídio, por exemplo. Infanticídio de mulher foi considerado, mas foi ali que foi escrito para que isso não acontecesse também. Por exemplo, só se bate mulher com uma rosa. Então também abriu uma brecha ali, né? Uma rosa tem espinho, né? Às vezes tem umas rosas meio pesadas. Ou parece que não se bate nem com uma rosa. Nem com uma rosa. Mas olha só, mas eu acho que essa questão que você fala do propósito de cada um, tem uma coisa que é bastante intrigante. Geralmente eu falo com os humanistas e o cara vem com assim, não, nós humanos, da raça humana, como se nós tivéssemos uma capacidade, e aí vem o mito de Gaia, que eu não gosto, porque não é nem gosto. Qual é o mito de Gaia? Desde o início. É que você se autocriou, se auto-regenera, né? É isso? Tudo se auto, é isso? É autocriação, auto-regeneração. Então você se cura. Quando você já viu, vai em umas religiões orientais e fala assim, eu preciso, me curar. Como é que você se cura? Você tem o poder do pim? Você não tem. Eu não conheço um cara que realmente se curou. Ele não sabe explicar como ele se curou. Ele fala, tomei um chá, descansei, tomei uma água, ele não se curou. Né? Então, assim, ninguém se cura, ninguém se regenera, ninguém se autocria. Mas é o mito de Gaia. Agora, o que é muito bonito? Eu olho e falo assim, cara, vou dar um exemplo aqui. Mas não foi eu sei criado que vida agora, gente? Não foi criado recentemente vida com carga elétrica, molécula de carbono? Não teve isso? Não. Isso aí tem os caras que estavam fazendo no Frankenstein, mas deu errado no livro também. Mas olha só. Mas eu digo o seguinte, olha que coisa bonita e olha a dimensão que a gente está falando. Fala assim, cara, tem algo muito mais profundo do que a casualidade nos dons e do propósito. E eu sei que vai gerar piada, mas eu vou falar sério. Pirelli tocando. Cara, o cara é um músico, eu não toco nada. Pirelli foi bom. Pirelli é muito bom. Ele toca, é um cara, eu não consigo fazer som. Tá zoando os pneus dele, né? Não, pô, falei que gerar piada. Mas esse era um músico. Cara, eu sou incapaz de tocar uma nota. Incapaz. Já tentei tocar violão. Sim. Luigi, Carlão na literatura, você escrevendo seus textos, são muito bem escritos. Olha os dons que vocês têm. E, ao mesmo tempo, olha como cada um de vocês, né, me presenteia e a gente se presenteia com os dons que nós temos. Quando você cozinha, que a gente fala aqui, ele cozinha maravilhosamente bem, você fala, pô, isso aqui é uma obra de arte. Então, assim, aí você vive assim, cara, você acha que a raça humana, nessa plenitude de dons que existem, grandes músicos, pintores, arquitetos, escritores, ganharam esses dons. Cara, carregadores de caçamba, não importa. Por tudo. Não, O cara é gigante, o cara que olha e fala assim, pô, doutor, chega o cara, doutor, já sei de onde veio o vazamento do seu cano. Porque você fala, pô, o cara tem um dom, o cara que projetou, sabe, o cara que cuidou de você, o guarda que tirou certo porque precisou salvar o teu filho, né? A enfermeira. A manchete do tanto dom veio de uma aleatoriedade distribuída pela mãe Gaia, que virou e falou assim, eu vou criar um ser humano que vai fazer uma música porque não tem lógica, não tem a causa que... Então, apenas, não preciso... para mim, né, não quero convencer ninguém, estender uma análise filosófica gigante sobre a existência ou não de um criador. Eu olho para os seres humanos, eu olho para a criatura e falo, pô, cara, o cara tá tocando uma música que eu adoro. Eu tô passando frio, eu não sei nem fazer um casaco. Eu não sei fazer um casaco. Quer dizer, eu talvez seja a minha exceção, então, não sei o que eu faço direito. Acreditar em evolução nem a pauta, não acredita? A evolução? Na teoria da evolução. A teoria da evolução fala que você é o melhor adaptado, né? Então, o exemplo que eu sempre sei que tem o missing link lá da... tem vários, tem vários né? pontos, mas assim, a evolução fala que é o melhor adaptado que sobrevive. O exemplo que eu dou para os meus filhos é esse. Filho, você está na cidade, você está dirigindo uma Mercedes-Benz, fantástica, ar-condicionado, a gente falou isso todo dia, um carro bom, banco de couro, você está lá. Aí, de repente, você sai da cidade e vai pro campo, cara. Resolve ir, sei lá, pro meio do Resende, na tua região do Rio, aqui na Serra da Mantiqueira, tem uma ladeira. O que a evolução vai fazer? Pô, você precisa trocar por um trator, porque você precisa se adaptar ao cenário. Você precisa se adaptar ao novo mundo. Agora, te pergunto, o trator é melhor que a Mercedes?
Exato. Entende? Então, assim, será que o ser humano, a próxima versão, nós criamos essa ideia de próxima versão, uma versão melhor. E eu acho que a própria questão da evolução, ela se tornou um puta mito, que é uma deformação das ideias originais. A ponto de hoje a gente virou um processo ético. E o louco que o transhumanismo, né, que a gente está presenciando, testemunhando, isso aí até, de certa forma, está sendo feito também para mostrar que o homem é autocriável, né? Essa é a ideia também, que tu pode ser moldável pelas mãos do próprio homem e virar uma outra criatura, assim. Então, aí sem alma. Exatamente. Exato. Aí é que Sem esperança. Quando você falou, os caras fizeram o carbono. erro, né? O carbono eu sei, o carbono eu sei que você faz. Mas a vida você não E a coloca. vida? A vida mesmo. A alma. Agora, o que eu estava voltando lá para trás, que a gente digrediu, mano. Degradou. Nós digrediu, mas... Degradou. Não degradou não, foi até longe. Edificante, Mas a questão é a seguinte, quando eu falo que Deus tem um plano, não é que ele tem um caminho reto, perfeito ali, quer dizer, é perfeito, mas não é único e nem é... Mas existe uma coisa que quando você... Então é ajustado... Não, ele não ajusta. Não, é porque tem uma coisa a questão é a seguinte, metafísica, do tempo. O problema é o tempo. Deus olha o tempo de uma perspectiva que não é a nossa. A nossa é a perspectiva da evolução, do avanço. Do tempo. Do avanço que vai. Para Deus não, para Deus tudo já está ali, ó. Ele já vê todos os pontos mas do até tempo. a física diz que o tempo, assim, tem físico muito famoso, inclusive, que diz que o tempo é isso mesmo, ele não é linear, né? Ele é, por isso que é tempo e espaço, sei lá, não sei também. A gente ele vai ser comprimir isso. Mas a questão, o que eu quero dizer é assim, às vezes a gente, no violão dá para ver bem, se você pega uma nota lá do violão e canta um lá do lado, ela vai vibrar sem você encostar nela. Ah, sério? Se você canta qualquer nota que seja o mesmo, ela vai vibrar. Dude, Quando magnífica. Quando você, na sua vida... Quero ver tu fazer isso Quando depois. você, na sua vida, faz alguma coisa que está dentro daquele plano, você vai sentir isso que você sentiu. Você vai vibrar. Eu não gosto disso porque parece energia. Nossa, mas sério, como metáfora é maravilhoso. Tem uma coisa legal, mas por exemplo, você vai vibrar no hertz. É só ele conectar o hertz. Quando você começa a rastrear suas memórias, você vai ver aquilo que você sente felicidade, aquilo que você não gosta. Isso é o quê? É a tua alma. É a tua alma reconhecendo o teu caminho. Que é o caminho, exato. O teu caminho. É a tua alma. Qual é a primeira emoção que você tem? É aquele momento em que a tua alma começou a reconhecer esse mundo. Você vai entender isso. Aquela hora que você faz um trabalho que você passa... Poxa, se eu for te lembrar, uma das coisas que eu lembro que parece boba, mas é uma das memórias mais antigas que eu tenho, que eu achei a coisa mais linda. Será que eu contei isso da outra vez? Porque eu detesto me repetir. Se eu contei, tu me interrompe, tá? A gente corta. Mas era assim, eu estudava numa escola, de freira, inclusive, e aí tinha uma apresentação das crianças, que a gente pegava uns pauzinhos de madeira, e aí tocava a música Raindrops Falling on My Head. Eu já contei essa história? Não. Mas é uma memória, porque eu nem conto, porque é boba, mas foi um momento assim incrível para mim, porque daí a gente começa a cantar, começa a música e a gente está tocando com os pauzinhos. Sim, que era comum. E aí a música quebra. E aí todo mundo começa... Quebra, tipo, arranhou o disco. O disco quebrou, não começou, ou a caixa de som. E aí as freiras estão assim, não sei o que lá, e de repente o pessoal começa a assobiar a música. Uau, que legal. Todo mundo, eu fiquei tão emocionada, eu falei assim, meu Deus, ninguém coordenou isso. Então, assim, todo mundo se reuniu ali naquele... Eu tinha, acho que 5 anos de idade, tu vê. E essa é uma das coisas que eu lembro. E uma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer isso. Ela nunca vai perceber a nuance para chegar nisso. E a grande questão que você lembrou de uma coisa que eu tenho certeza que seu pai deve ter gastado dinheiro para te levar para Disney e não sei o quê. E não foi isso. Mimos, não, mas enfim, tivesse.
Não, de fato, que exato. fosse alguma coisa que ele se esforçou até financeiramente, essa coisa mais que o pai acha que vai, e quando você vai lembrar é quando tá andando de bicicleta e não sei o quê. Então, quando a gente percebe isso e começa, eu acho que com a idade, pelo menos para mim, veio um pouco mais, de você se ficar mais feliz com os pequenos momentos e cada vez mais. Ampliar esse... Quando você ganhou o livro do Ortodoxia, não ganhou? Do Ganhei, então, ganhei. aí, parabéns. Obrigada. Mas você vai ver o seguinte, tem uma parte acho que no capítulo dele que, em algum momento, não sei o que fala, mas ele fala dos valores cristãos que foram estilhaçados, né? E, inclusive, como eles são mal usados. A gente fala aqui de esperança. Esperança em quê? Em quem? Às vezes eu falo assim, eu tenho fé, uma música que eu odeio, todo mundo adora. Andar com fé. Odeio. A fé não costuma falhar. A fé não é uma substância. A fé é um ato em quem? Fé em quê? A fé costuma falhar. Se você tiver fé numa pedra, vai falhar. Se você tiver fé no seu cachorro, vai falhar. Se você tiver fé nesse copo, vai falhar. Entendeu? Se você tiver fé no cara que perdeu o pênalti, vai perder o pênalti, tá ligado? Então, assim, é uma besteira. Só que, nesse conjunto de coisas, a gente vai distorcendo conceitos. E aí a gente fala assim, olha que interessante, a gente busca, mesmo o cara materialista, não tem nada a ver com religião, qual é o sonho do globalista? Qual é o sonho dos cartéis que dominam tudo? Ele quer ter uma harmonia global. Como é que você constrói harmonia? Como nós somos homens pecadores, ele não constrói harmonia se não for pela força. Então ele vai dizer, a única forma de harmonizar é eu acabar com todos os seus dons, é eu acabar com a sua forma de expressão, é eu acabar com a sua inteligência. Vocês vão fazer o que eu estou mandando, isso aqui vai virar uma engrenagem. Botar o anão à força na NBA. Exato. Nós vamos virar homem máquina numa sociedade planejada, por esses caras. Então veja, não é que o homem não busca harmonia, ele busca uma harmonia. Só que ele busca uma harmonia contraditória à harmonia divina. Ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado com o cara. E alguém vai mandar. No momento que você tira essa transcendência da história... Ah, sim, isso me preocupa muito. Pô, vira isso aí. E, aliás, eu acho que esse é um dos propósitos do secularismo também. Que é exatamente... Que é uma religião. E tu vê que engraçado, porque os xiitas, eles tinham até a chegada do Ayatollah Khomeini, eles acreditavam que nenhum governo terreno era legítimo, porque é um governo terreno. E para eles, então, teria que vir o Mahdi, que é tem gente que acham que é o 12º imã, tem gente que acreditava que era o Moussa Sadr do Líbano, mas, enfim, enquanto não viesse esse imã, esse governo, qualquer governo terreno, seria ilegítimo. Aí o Ayatollah Khomeini vem e reescreve, e aí cria o governo temporário. Que a gente só está aqui enquanto Deus, o imã, não vem, então eu sou, de fato, legítimo enquanto... Eu fico segurando aqui até a chegada que é o do Wilayat imã. al-Faqih. Isso. Mas, Não tem mas explicação. eu queria perguntar uma coisa desde o começo, que foi a Desculpa, única a gente coisa... atrapalhou. Não, desculpa. Pode ir. Dali. Não, vai, Não, vai. é que era a pergunta que terminei. eu guardei aqui para falar de esperança. Porque você morou nos países mais teocráticos, ditaduras, loucuras e coisas assim do mundo, né? Por aí. Como é que funcionava a esperança para o cidadão que mora ali? O cara que está Palestina, Israel, eu não sei exatamente onde você morreu. Sinceramente, na Palestina eu não sei como é que eles têm esperança, mas que a coisa é bem horrível mesmo. Como é que é a esperança pelo mundo que você viu? Mas eu nunca tinha pensado assim na esperança como um item a ser analisado. Mas no Líbano, eu falo isso no meu artigo da Rolling Stone, isso para mim é um sinal de esperança, que é quando acabou a guerra de 2006, Israel e Líbano, era uma coisa impressionante. No dia seguinte, foi decretado o final da guerra, acho que era dia 12 de agosto, e no dia, ou de julho, não lembro, mas no dia 13 os libaneses já estavam varrendo as ruas, repintando loja. É arrepiante, assim, porque... Então, eles viveram 15 anos de guerra civil, né? Que aí é muito mais triste, porque é contra vizinho, vizinho contra vizinho. É fraticínio. Taleb fala disso. Ele fala?
É que ele saiu, foi de lá, Sim. né? A parte... É, ele é de lá. Falando numa semana a gente estava na casa do vizinho e na semana seguinte ele estava tentando matar a gente. Ah, então, essa parte eu não presenciei, porque eu cheguei depois, né? Mas eu acho essa resiliência, assim, do libanês uma espécie de esperança baseada também naquilo que a gente estava falando, que é o pragmatismo e é o realismo, de assim, ó, sim, coisas ruins acontecem, mas tu tem que arrumar tua cama. Vamos em frente. Você citou um exemplo que... renovação do dia, sabe? Tem um livro lindo, cara, chamado Da Alegria no Leste Europeu. Da Alegria no Leste Europeu, de um romeno chamado Andrei Plejo. E ele fala justamente isso. Logo quando caiu a cortina de ferro, ele fala da Romênia especificamente, ele está saindo de casa, ele vê uma criancinha gritando, correndo, gritando para a mãe, mãe, vem na venda que tem azeitona. Olha, Feliz da vida. emocionante. Cara, azeitona. E aí ele azeitona. fala justamente dessa alegria que eles começaram a redescobrir, cara. Porque era um regime tão absolutamente fechado e devia ser o terror mental, né? Porque você não pode, o vizinho, você não sabe com quem você... E aquilo acabou. E aí as alegrias são essas pequenas coisas. E é muito louco. Isso, uma coisa que eu notei muito no Líbano era isso é bem nítido mesmo, uma certa nostalgia com o tempo da Guerra Civil. Então, parece paradoxal, mas é assim, a maneira como uma guerra te obriga a lutar por coisas essenciais. Sim. E aquilo, então assim, tu estava falando da bricolagem, né? Bricolagem? De tu ter que criar... Eu lembro também quando eu consertei um DVD player, um tocador de DVD, coisa boba, assim, e consertei até, não foi nem com nenhuma inteligência, não, foi só com... Eu abri Intuição, mesmo, eu abri e mexia o negócio que tinha um raio, assim, que lia o disco. Cara, eu mexia o máximo. Falei, eu nem queria ver filme, eu tava assim, extasiada. Mas, enfim, quando teve a guerra com Israel, tinha uma boate no Líbano que chamava Basement, que é subsolo. Basement, não, porão. E o slogan deles era é mais seguro no subsolo. Então, eles botaram... Então, assim, ó, eles já aproveitaram, entendeu, a situação, e a gente ia, e tinha até, assim, um aspecto mais, porra, vamos tomar uma no basement lá, né, assim, então, eu acho que uma nostalgia mesmo. É isso, e aí eu acho que essa nostalgia vem não porque tu gostava da guerra, mas tu gostava do que tu fazia para sobrevivê-la. Para mim assim, isso não é prova, não é prova, mas é uma das evidências de que há uma inteligência superior por trás, te mostrando que por mais que você tenha luxo, tem uma coisa essencial que está faltando. Mas então que você está desordenado. Mas então eu vou te falar, coisas bobas assim, mas durante a guerra também, ou durante algum problema que eu tive no Líbano, ou que a gente estava tendo ali, eu acho que foi em 2008, que não dava para sair muito ali, estava tendo quase que uma guerra meio civil, porque era entre sunita e xiita. E bobeira, assim, mas eu queria abrir uma lata de sardinha e não tinha abridor de lata. Também me achei o máximo, abrindo com uma faca no mármore ali, tem assim... E você vê, às vezes, como as dificuldades que a gente fala, pô, mas por que está acontecendo isso comigo? Nos ordenam e nos chamam a atenção de coisas muito mais profundas que a gente ficou anestesiado. Ele contou a história agora do livro, o menino falou assim, mãe, corre que tem azeitona. Quantas vezes nós pais demos aos nossos filhos, chamamos assim, filho, compra azeitona, banana, maçã, laranja, o filho fala, pô, com caroço. Só tem panqueca? Só tem panqueca. A gente só tem panqueca. Não é? Um lance desse. Então, moleque, só rapidamente. Essa é muito boa. O moleque estava voltando de uma ocupação da escola. Na USP. Na USP. Ocupação. Então ele é um adolescente, não é um... Sim. Já não era tão adolescente. Já tinha passava. Perto de 30. E aí, nós estávamos jantando na casa desse casal de amigos. Chega o moleque com o carro do pai. Puta, carrão. Que eu não sei Da qual ocupação, é. chegando Na ocupação. Ele estava na ocupação com esse Saiu carro. para comer e voltar para ocupação, né? Aí Porque foi jantar ficaram- a comidinha da mamãe e quando ele chega na mesa, ela serviu panqueca e algumas coisas. Ele falou assim, pô, só tem panqueca, cara? Cara, Revolucionário. quase que eu dei uma bolacha no moleque. Mas o filho da mãe... agora, Bom, enfim. não, mas voltando Não, às azeitonas, você entende? Olha como essas coisas são mais profundas do que parece na nossa superfície. Esse menino está super feliz.
tá super feliz. Ele só tem azeitona, cara, ele tá super feliz. Esse que estava privado de tudo na tem guerra. tudo, cara, ele tá insatisfeito. Aí você fala, pô, ingrato, é fácil ver assim, mas também tira o julgamento. Vai um pouquinho mais fundo. Você fala, cara, olha como as dificuldades, as ausências, os momentos difíceis reordenam a nossa alegria e permitem que a gente possa viver feliz novamente. Você falou da natureza, e aí que é o negócio. Às vezes a gente quer comprar o Apple, vai no negócio, compra o Apple chinês, é falso. Eu fiz uma missão, né, como missionário, fui lá no Amazonas. Passei lá. Como missionário? Poxa. Cara, é sufoco, velho. Não tem esse romantismo, vou ficar na natureza, porque vai ficar bom. Não, ó, tem mosquito, o banho era frio. Cara, a gente passava sufoco, a gente acordava cedo, era quente, sabe? Pô, dormia mal. Aí, pô, você fala, quando eu voltei para a mesma casa que eu tinha antes, que eu nem me lembrava do meu chuveiro, que eu tomei meu banho, eu falei, cara, eu tenho esse chuveiro, velho. Pô, então assim, nós temos a tendência de nos anestesiar e nos animalizar. Sim. E essa questão do sofrimento, da dor, entendeu? Da tristeza, reordena algumas coisas. Às vezes você fala, pô, meu filho passou meses no hospital, né? Meu filho não vai, mas as pessoas vivem isso. Eu vivi uma semana, meu filho, né, foi internado, quando era 7, 5, 6 anos, hoje tem 15. Cara, foi um susto. Mas depois o que eu pensei? Né? O que eu pensei? Como é que eu vi aquilo? Falei, pô, mas alguns vão dizer, pô, mas que maldade com uma criança. Não é que eu não estava com ele, mas eu comecei a dar muito mais valor ao filho que eu tinha no momento que eu vi ele no hospital. Então, aquilo ali, de certa forma, nos reaproximou, nos reconectou. Aquilo me deu a importância de eu não estava dando toda a amplitude de valor que eu tinha para o meu filho. Quantas vezes a gente viu história de casal que se separa, a mulher vira e fala assim, pô, agora eu notei que eu te amo. Ela te tinha o dia inteiro, cara. Ela te teve lá, mas ela começou a te desprezar, não sei o quê, ela precisou romper. Então, esses sofrimentos que a vida nos apresenta, nas suas mais diversas formas, ela não vem... Você tá, assim, eu vou na natureza e me reconectei. Não, cara, você vai sentir saudade do banho quente. Uma hora você vai sentir saudade do banho quente, uma hora você vai sentir saudade... E aí você vai dar valor ao café quente, que eu senti falta. Quando eu cheguei na padaria, depois eu cheguei na Amazônia, cheguei e falei assim... Nossa, manteiga na chapa. E tinha um cafezinho, claro que tinha, mas era guarda, aquele café de missão. Quando eu cheguei na padaria, veio um expresso italiano, falei, café quente. E você começa a ver como nós temos um coração ingrato. Porque nós temos. Esse é um exemplo, coisa simples. Tô quase ouvindo vocês falarem, você não vai ter nada e vai ser feliz. Tudo quase. Lá vem a ONU. Porque existe a ONU, World Economic... Também existe um outro lado que é as cidades enormes, as metrópoles, também nos desensibilizam a essa coisa de que, o leite não veio na caixinha, a água não sai do cano. Te distancia de alguma forma da realidade. Da realidade. Gente, então, uma aí amiga minha falou um negócio que eu não sei se é verdade, tá? Mas ela falou que ela pesquisou mesmo, que se tu tirar o dinheiro do FGTS, parece que tu pode tirar para comprar uma propriedade, né? Sim. Mas só pode ser em área urbana. É verdade isso? Não sabia. Qual seria a lógica disso, galera? A lógica é socialista. O Estado quer determinar o que você pode comprar, onde ele pode comprar com seu dinheiro. Exato. Que é seu, tá? Porque ele roubou lá, isso aqui é seu, mas eu guardo obrigado. pra você. Eu guardo pra você. Eu guardo pra você até você ser mandado embora, quando um dia eu te devolvo. Mas a questão, a busca desse rapaz aí, era a busca à realidade, não à natureza. Provavelmente o que ele estava buscando era assim, eu quero estar mais perto da realidade, porque a vida do meu pai cheia porque essa hipercivilização também ela é então não é só uma questão brutal, opressora. Não é um anticapitalismo e não sei o que. Ele estava buscando, no fundo, aí você ainda não acredita, mas no fundo ele está buscando Deus. Mas eu não duvido, mas eu não duvido mesmo. Eu acho, mas até eu acho que que é a realidade. Voltando ao legado, né? Que é a esperança. Como é que era? Tempos difíceis, cara. O nego morava na caverna. Você vai começando a ter domínio de certas técnicas. Para quê? Para se proteger, para sobreviver. Né? A gente hoje chegou num ponto em que essa questão já nem entra mais à pauta. Qual que é a sua preocupação? Cara, eu vou usar meu Instagram agora. Tá acabando minha bateria. Olha a sua preocupação, cara. Pega um cara lá no século XVII, qual que era a preocupação dele? Se eu vou morrer de frio hoje... cara, não tem... vai vir um inverno, tá vindo inverno. A gente não conseguiu ainda estocar alimento, não estocamos alimento, e agora? Como é que vai? Né? Não, você tá preocupado, falando, minha vida é uma merda,
não sei o quê. Acabou, Um ser humano não deu certo. É. Eu adoro esse. Eu adoro esse. Por isso que eu gosto dos animais. Cara, vai lá, vai viver no meio dos ursos. Não, vai viver, vai ser cocô de urso, vai virar cocô de urso. Eu falo. Não enche o saco. O dia que uma paca pintar a capela assistindo, a gente conversa. Entendeu? Beleza. E vocês já viram uma enquete assim que eu vi nos vídeos? Pato escrever O Som e a Fúria. Vocês viram uma enquete falando sobre, comparando a resposta das pessoas, você é a favor de aborto, não sei o que lá, e você é a favor de matar, como é que é? Ovo de tartaruga. Essa é muito boa. Essa é muito boa. É chocante, assim. Então é isso, essa perda completa da realidade. Sensibilidade. O Carlos falou um negócio do Preocupação do século XVII. Meu, outro dia eu tava com as crianças indo almoçar e falei, por que a gente vai fazer à tarde? Aí eu falei, vamos ao cinema? Vamos no shopping? Vamos andar na praça? Eu falei, cara, foi exatamente isso. Eu falei, sabe vamos vocês deviam ter nascido? Pegar lenha. Vocês deviam ter nascido, cara, em 1315, que o cara disse assim, o que a gente vai fazer hoje, papai? Ó, tem uma notícia pra vocês, nós vamos agora caçar um urso, porque a gente precisa da pele, porque tá chegando o inverno, senão a gente vai morrer de frio. E vai o mais velho, porque o mais velho é mais dispensável. É isso. Né? A gente precisa da gente. Mas é verdade. Alguém tem que vai morrer. Nós precisamos arrancar uma pele de um urso, e o urso pesa algumas toneladas, nós precisamos encarar aquele bicho. O cara faz 20 filhos porque ele sabe que ele vai perder 6, 7 no caminho. Cara, era assim a vida, velho. Era assim a urso, vida. mas o urso vai querer te ver como um petisco. Ele não tem... Vai lá abraçar a árvore é fácil, ele vai abraçar o tigre. Ai, nossa, eu sou conectado com a natureza. Vai lá, abraça um urso, o areca bambu. Um urso. Agora vai lá, abraça uma paca, não é nem um urso. A paca o javali. Aí o cara reclama hoje que vai no supermercado e carrega. Pô, pai, tô carregando 3 sacolas de leite em caixa. Ô, meu irmão, você tinha que carregar o urso, velho. Até a sua mãe lá com o negócio pra gente cozinhar, a pele arrancava. Não, então a gente virou uma sociedade de mimadinho reclamão, entendeu? Então, eu acho que eu vou concluir com uma coisa que me passou a cabeça agora, que eu acho que dá um bom gancho. O ser humano só chegou onde chegou porque existe a esperança. Ele não conseguiria sair do zero até onde a gente está hoje, não tivesse a esperança de que as coisas pudessem melhorar. Olhar para uma árvore e falar, pô, isso pode ser uma casa, ou pode ser um banquinho. Ótimo. Você tem que ter a visão, a esperança é um pouco isso, a visão do futuro e que ele pode ser melhor, ou pode ser, né? E para nós cristãos, a busca e é uma paz que você não sabe. Quando você fala assim, que supera quando todo a esperança não é mais se daqui a 5 anos vai vir um presidente melhor, né? E vira assim, cara, eu não vou mais morrer. É uma perpetuação. A carne vai, mas eu... Não que a gente tenha essa plena seja certeza, assim, cara. Não. Que dificuldade, né? Tudo, como eu sempre digo, tudo que a gente fala aqui, a gente não consegue viver todo dia. Não. Quantas vezes Mas que máximo tu não tá sujeito às essas marés, né? Que aí te dá essa estabilidade, perspectiva. assim, tu é a ilha e não aquele barco. O que acontece é que isso te dá a perspectiva de olhar de longe e falar, bom, hoje pode estar meio ruim, amanhã pode estar um pouco melhor. E mesmo quando tá bom, né? Isso é importante. A perspectiva também é quando você tá no bem bom. Fala, puta, hoje tá legal, mas eu sei que amanhã pode cair tudo. Então, assim, independente se hoje tá ruim ou pior, ou amanhã é melhor, pior, vai ter um dia que, se Deus quiser, e ele vai querer, eu vou estar lá com ele, e a felicidade é plena e tá tudo bem. O ponto é esse, assim, a gente está sempre olhando para o cume da montanha, né? É difícil subir até lá. E o que nos dá a esperança? É saber que esse cume já desceu. Joel Gracioso. Né? Esse cume desceu. Boiei. Nem sei quem é o cume. Jesus. Quem é Joel Gracioso? É que ele falou isso no final do outro programa, a gente deu uma choradinha todo mundo. Sério? Eu pedi porque é isso. Ele fala assim, cara, todas as religiões, enfim, só existe uma. Todas as religiões olham para cima. Os crentes. Olham para a montanha, olham para a montanha e tentam chegar lá. Sim, a única religião em que a montanha desceu é o cristianismo, que é Cristo. Veio Cristo. Que se fez carne. Entendi. Então é isso que a gente tem. A esperança é o seguinte, é olhar para o cume da montanha e saber que esse cume já viveu que nem a gente. E isso nos dá essa conexão de falar, cara, dá para ter esperança. Né? Não aqui, mas dá. Sim. Né? Queria agradecer também a Paula, né? Poxa, eu que agradeço de novo, maravilha. Paula já é da casa, né? Já sou da casa, I'm sorry, guys. Eu já posso até escolher o menu, né? Aliás, eu vou falar pro pessoal.
A Paula morou fora há muito tempo. Teve uma galera que falou, pô, mas ela fala inglês metida. Não é. Ai, Às vezes não é. Eu não consigo pensar. Por exemplo, Into the Wild, eu levei um tempo para lembrar qual era o nome em inglês, em português, que é Na Vida Selvagem. Mas na Natureza Selvagem. E eu só sei porque alguém me corrigiu outro dia, porque eu nunca vi esse filme em português. Então eu não tenho a menor noção. Mas é só porque facilita, ainda mais com... Eu tenho isso aguinha com alguns que eu filmes. tomei. Rock, A por água que exemplo. passarinho não bebe? A água que passarinho adora. Tem passarinho que adora. Eu tenho isso com alguns filmes também. Rock, por exemplo. Nunca sei se é português. Também. Valeu, Muito obrigado Paula, Vai novamente. na paz de Vez, Paula. Cristo. Nossa, Incrível. na Na paz de Cristo. Amém. Obrigada, Deus abençoe pessoal. a todos Arthur, muito obrigado, nosso convidado também. Nunca estar aqui. Arthur. E é isso aí. Até o próximo Quinto Elemento. Vai.